Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Operário, Guarani, Ponte Preta, América, Corinthians, Fortaleza. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, é comigo, torcedor. Boa noite pra você que chega com a gente nos 99,1 da CBN Campinas, no ar o Futebol Globo CBN, noite de rodada tripla aqui na CBN Campinas, noite de Série B do Campeonato Brasileiro, noite de Copa Sul-Americana, noite de emoção pra tudo que é lado deste país. Tem futebol dos Pampas aos Seringais, tem futebol do Oiapoque ao Chuí, tem futebol Globo CBN em campo com Bugre. Será que é hoje que o Guarani sai da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro? Será que a Macaca vai confirmar a boa fase depois de vencer fora de casa e conquistar um resultado positivo em casa? E pela Sul-Americana, da Timão ou da Fortaleza? Será que o Voivoda reverte o placar na Arena do Timão? Todas estas dúvidas serão sanadas a partir de agora. Tem muito Futebol Globo CBN pra você. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Operário, Guarani. Enquanto a bola não rola, a gente toca ela de primeira. Prepara um campo pra você que gosta de acompanhar o futebol no rádio. Claro, o Operário, time que está bem posicionado na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, recebe o Bugre, que está na última posição, mas pode sair desta zona incômoda hoje mesmo. Se vencer o Operário e o CRB tropeçar diante do Botafogo de Ribeirão, tem duelo interessante no Futebol Globo CBN e a gente acompanha tudo a partir de agora, convidando você a participar com a gente. Mande a sua mensagem, o seu recado através do nosso WhatsApp, o WhatsApp mais famoso de Campinas, o 991869070. Você pode participar também através do nosso chat no youtube.com/CBN Campinas. Manda o seu recado, a sua mensagem. Tá confiante numa vitória do Bugre? Acredita na vitória da Ponte Preta? E o Timão, será que vai confirmar a boa fase vencendo o Fortaleza e ratificando a classificação? Manda aí, 991869070, o código de área 19, porque estamos na região metropolitana de Campinas. Sem perder tempo, tá todo mundo pronto, toda a equipe preparada, tem destaque para tudo que é lado hoje. Vamos lá, girar as informações de Operário e Guarani aqui no Futebol Globo CBN. Reportagem da CBN Campinas em campo, Operário e Guarani é o jogo de agora. Mais à noite, às 9h30, tem Ponte Preta e América. Para começar, o destaque do mandante. O destaque do time de Ponta Grossa, lá no Paraná, Lu Antônio Lupe. Como vem esse Operário aí? Boa noite pra você, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. O Operário vem de derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu na última rodada pro Amazonas fora de casa. E no segundo turno faz uma campanha péssima. Tem a quarta pior campanha do retorno, com apenas 7 pontos somados. Pressionado, o técnico Rafael Guanais não poderá contar com William Machado e Maxwell, que estão suspensos. Por outro lado, ele tem o retorno do Vinícius Dias, meio-campista, e também do atacante Rodrigo Rodrigues, que está confirmado ao lado de Mingote e Ronald no ataque do Fantasma. Este Operário, essas as informações do Fantasma, o time do Germano Kruger, daqui a pouco vai receber um grande jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário que vem oscilando, teve um começo interessante, agora está figurando na parte de baixo da tabela e claro, a gente torce para que essa oscilação continue lá embaixo, até porque o Bugre tenta vencer para sair da lanterna. Será que é hoje, Lupe?
E pode sair da lanterna, mas claro, também depende de um tropeço do CRB, que enfrenta o Botafogo no estádio Santa Cruz às 9h30 da noite. O técnico Alan Al mantém praticamente o mesmo time, porém ele tem um desfalque na zaga. Douglas Bacelar sentiu um desconforto na coxa direita após a vitória contra o Mirassol. Foi reavaliado e vetado pelo departamento médico do Bugre. Lucas Adel será o companheiro de zaga de Matheus Salustiano. No gol, Pegorari segue como titular com a suspensão de Vladimir. No meio-campo, Pierre ganha a oportunidade do Anderson Leite, que também foi vetado. E Marlon Maranhão também começa o jogo no ataque, ao lado de Caio Dantas e João Vitor. Estão aí os primeiros ingredientes do jogo, os nomes, os caras, os confrontos, os duelos, o jogo interessante, Operário e Guarani. Será que é hoje, hein, Guarani? Será que é hoje, Bugrão? Comentarista do Futebol Globo CBN, Carlão de Freitas, já apostos com a caderneta na mão, anotou tudo, prestou atenção no que o Lupe disse. E aí, hein, Carlão? Será que dá pro Bugre? Pelo que o Lupe disse, a coisa vem forte hoje, hein? Boa noite pra você, Carlão. Boa noite, Léo Almeida. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. A gente espera que o Guarani possa permanecer nesse ritmo de vitórias, embalado pelo bom resultado conquistado na última rodada diante do Mirassol. Vem com um desfalque no sistema defensivo, não joga Bacelar, mas joga Lucas Adel. Não esbanja assim tanta confiança, mas vai colaborar, eu tenho certeza disso. É um Guarani que tem que ter muita personalidade para voltar com os 3 pontos lá de Ponta Grossa. Joga Lucas Adel, é? É, joga Lucas Adel. Tá confirmado isso aí, né? Foi surpreendente. Não é o ar-condicionado do estúdio nos 17 graus que me traz um frio na espinha, mas é a expectativa e a esperança de um bom duelo hoje, direto de terras paranaenses. Vamos lá, quem vai narrar hoje depois de um certo período sabático, curtindo os momentos importantes do enlace matrimonial? Ah, meu caro Júlio Nascimento, na casinha. Será que vai ter muito na casinha hoje? Pro lado verde e branco, esperamos assim? E claro, pro lado alvinegro também, só que mais à noite, né, Júlio? Boa noite pra você. Júlio Nascimento. Tudo bem, Léo? Boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Já, com certeza, teremos na casinha para o Bugre. Já fomos buscar uma vitória da Ponte na semana passada em Maceió. A primeira da Ponte como visitante do campeonato. Quem sabe hoje o Guarani não consegue sair da lanterna depois de 19 amargas rodadas para seguir nessa reação na Série B. Tem muita emoção daqui a pouco. Guarani Operário, direto do Germano Krieger. Ele é o Almeida. Pois é, Júlio Nascimento, que promoveu uma das maiores despedidas de solteiro que eu já participei na vida. Coisa espetacular, hein? Tem parte 2 chegando aí, né? O famoso ninguém é de ninguém nunca esteve tão presente assim, hein? São 6 horas e 44 minutos, a 29ª rodada, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou no sábado, com a vitória do Mirassol diante do Goiás por 1-0, o Coritiba bateu o Ituano por 1-0 em Itu, lá no Novelli Júnior também 1-0, só poderia vencer por 1-0, hein? A Chapecoense bateu o Avaí, depois o Ceará acabou com essa história do 1-0, colocou 4-0 no Vila Nova, 4-0 pro Ceará em cima do Vila Nova. Resultado interessante, 4-0 para o Ceará em cima do Vila Nova. Depois nós tivemos o Sport fazendo 1-1 diante do Paysandu e ontem Santos e Novo Horizontino 1-1. Jogo na Vila Belmiro, aliás, foi gol não, hein, Carlão? A bola entrou ou não entrou, hein? Rapaz, que coisa, hein? Foi curioso. Hoje tentamos desvendar este mistério realmente indefinido, então segue a decisão de campo. Não foi gol. Tinha um ângulo ali que mostrava que não foi gol. E a bola na trave do Rodolfo? Essa daí tá chacoalhando até lance agora. Maravilhoso. Um resultado ruim que aconteceu ontem à noite no Gigantão das Avenidas. Já esteve por lá, Antônio Lupe, no Gigantão das Avenidas? Não. O Brusque bateu o Amazonas por 1-0. O resultado é ruim, porque o Brusque tinha 26 pontos, foi a 29 e pensa ali já com um pouco mais de respiro sair na próxima rodada da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, terminando a 28ª rodada, tem Operário e Guarani, daqui a pouquinho às 7 da noite, e Ponte Preta e América às 9h30, lá no Santa Cruz também às 9h30, Botafogo e CRB. Não é proibido vencer lá em Ponta Grossa, né, Carlão? Não é proibido vencer em Ponta Grossa, o Guarani vem de um bom momento, uma vitória importante, consistente contra o Mirassol, sofreu, é bem verdade, no primeiro tempo, mas depois conseguiu administrar, e fora de casa precisa dar uma resposta. Apenas uma vitória, foi sobre a Chapecoense, no sul do país, de repente isso pode até ajudar o Guarani.
mais um jogo difícil, contra um Operário que é um jogo de guerra, né? Porque o Operário precisa somar os 3 pontos para encaminhar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é um Guarani forte, é um Guarani confiante que faz um grande segundo turno, então fica a expectativa de um bom resultado lá no interior paranaense. 6 horas e 46 minutos, Antônio Lupe, o Guarani está definido, escalado pelo Alan Al. Pronto, escalado e definido para enfrentar o Operário no Germano Krieger. E o Operário tá definido, escaladinho? Fantasma também tá pronto, Rafael Guanais já definiu os 11 que entram em campo. Então vamos agora para o intervalo e na volta tem as escalações, a confirmação dos times aqui no Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Operário, Guarani, Futebol Globo CBN. Trânsito. Fala, Flávio Botelho, como está o trânsito neste momento em Campinas? 6 horas e 47 minutos, boa noite para você. Oi, muito boa noite. A Via Expressa Valdemar Pascoal continua com trânsito ainda intenso aqui da área central até a chegada a Marechal Carmona. E também isto no sentido Faria Lima e Prestes Maia. A Prestes Maia também tem trânsito intenso, mas fluindo bem no sentido Anhanguera e Rodovia Santos Dumont. Agora há pouco aconteceu um acidente na SP-101 envolvendo um carro e uma moto no sentido Hortolândia e o trânsito segue bastante complicado ali na SP-101 no sentido Hortolândia. E isso complica também a vida de quem segue pela Lix da Cunha. Perfeito, obrigado, Flávio. Já você volta com mais informações. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campanha Escolha Premiada Unicred. Concorra a um carro Aval H6 híbrido e mais 10 iPhones 15, através de investimentos em renda fixa, seguro de vida, consórcio e aporte espontâneo em capital social. Cooperar é ganhar. Saiba mais em unicred.com.br/multiregional/escolha premiada. Certificado de autorização SPA-ME, número 04033-595/2024. Promoção número 2024-01642. Pensando na maior comodidade e integração em seus processos de logística de comércio exterior, a Libraport expande seu portfólio de atuação, trazendo uma modalidade de transporte de mercadorias já nacionalizadas. Com ele, suas cargas são transferidas para centros de distribuição, armazéns gerais ou até a sua empresa. Garantimos a você um serviço com segurança, integridade e gerenciamento de riscos. Para saber mais, acesse www.libraport.com.br. Quando eu peço a sua confiança para não deixar o trabalho parar, é porque tem muita coisa boa pela frente. Tem as 5.000 vagas de creche do Espaço do Amanhã, as 6.700 cirurgias do Expresso da Saúde, as primeiras consultas no Centro de Exames e Especialidades Médicas, a inauguração do Hospital da Mulher, Terminal Ouro Verde, o HPET, nosso primeiro hospital veterinário público, o Mercadão e o Centro de Convivência renovado. E aí, vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRB. Casa bonita, rua segura, Campinas verde de verdade.
Vote PV, Valéria Monteiro, 43.000, com Pedro Tourinho, 13. Sou Gilmar Servidor, candidato pelos servidores, saúde, motorista de aplicativo e motoboys. Com Pedro Tourinho, 13, vote. 43.500, Partido Verde. Agora é a nossa vez. Professor Ahmed Sarik para vereador, 43.123. Uma revolução consciente, total e real para Campinas com Pedro, 13. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro Tourinho, 13. A campanha de Pedro Tourinho cresce em todas as pesquisas e toma conta da cidade. E na sexta-feira, dia 27 de setembro, Comício da Mudança de Verdade. Com Pedro Tourinho, o ministro Fernando Haddad e todo o time do Lula. Às 5 da tarde, no Largo do Rosário. Vem mudar com a gente. Federação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Operário Guarani. Enquanto a bola não rola. 6 horas e 52 minutos, boa noite para você que está com a gente no Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, a gente vai tocando ela de primeira aqui, trazendo as informações, os destaques, os detalhes, as informações dos clubes. Daqui a pouco tem Fortaleza e Corinthians, tem Corinthians e Fortaleza, e você vai ficar sabendo tudo do que vai acontecer na Arena do Timão. Lembrando que o primeiro jogo o Corinthians venceu por 2-0, pode até perder por um gol de diferença que avança. Se perder por 2 gols, nós teremos pênaltis, Cabela infartado e Júlio também, porque aí, claro, vai ser aquela emoção toda. Se não, o Corinthians avança tranquilamente para mais uma fase aguda da Copa Sul-Americana. Antônio Lupi, tudo pronto, tudo na pedra, né? Tudo pronto, tudo na pedra, Guarani escalado, o Operário também. Então bora lá, Marcelo Abreu no comando técnico do Futebol Globo CBN. Manda ver, Marcelo. Futebol Globo CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. Pronto e escalado pelo técnico Alan Al, o Guarani enfrenta o Operário com camisa de número 1 no gol, Pegorari. Na lateral direita com a 28, Pacheco. Na zaga com a 12, Lucas Adel. E com a 13, Matheus Salustiano. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Emerson. No meio-campo, 18, Matheus Bueno. 47, Pierre. E 10, Luan Dias. No ataque, com a 19, João Vitor. 99, Caio Dantas. E com a 77, Marlon Maranhão. Repetindo a formação titular do Guarani. Pegorari, Pacheco, Adel, Salustiano e Emerson. Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias. João Vitor, Caio Dantas e Marlon Maranhão. No banco, à disposição do técnico Alan Al, 31 Douglas Borges, 15 René Santos, 2 Heitor, 17 Jefferson, 5 Anderson Leite, 33 Bispo, 11 Esteban, 14 Marcelinho, 20 Reinaldo e com a 39, Lohan. Operário. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesinha. O Operário também está pronto e escalado pelo técnico Rafael Guanais para enfrentar o Guarani, com camisa 91 no gol, Gabriel Mesquita. Na direita com a 72, Thales Oleques. Na zaga com a 30, Joseph. E 3, Alan Godoy. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Pará. No meio-campo, 5, Índio, 8, Vinícius Diniz e 16, Gabriel Bosquilha. No ataque, 7, Rodrigo Rodrigues, 9, Vinícius Mingotti e 31, Ronald. Repetindo a escalação do Fantasma: Gabriel Mesquita, Thales Oleques, Joseph Godoy e Pará. Índio, Diniz, Bosquilha, Rodrigo Rodrigues, Mingotti e Ronald. No banco, à disposição de Guanais, Guilherme Lopes, 51, 2, Santiago Ocampos,
10, Marco Antônio, 11, Felipe Augusto, 14, Guilherme, 17, Eric Bessa, 19, Rodrigo Lindoso, 27, Gabriel Feliciano, 55, Jaci, 90, Ronald e com a 99, Daniel Lima. A arbitragem do jogo. Do estado do Mato Grosso do Sul, Paulo Henrique Volkopf é o árbitro da partida. O assistente 1 é o Fernando Kruger, assistente FIFA do Mato Grosso. E o 2, Luiz Fernando Viegas Colete. Tudo que marcar tá certo. Do Mato Grosso do Sul. No VAR, no árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. O comentário do jogo. 6 horas e 56 minutos, os times escalados, tudo definido, arbitragem também na pedra. Carlão de Freitas, o comentário do jogo, tá tudo prontinho para começar lá no Sul, hein? Tudo pronto e a expectativa de que o Guarani consiga um bom resultado. A pressão deve ser intensa nos primeiros minutos, o Operário necessita da vitória, até porque faz uma campanha instável, principalmente no segundo turno, e precisa vencer para já ficar numa situação tranquila, confortável com relação a rebaixamento. O Guarani precisa controlar os primeiros minutos, mas ter a personalidade com a bola nos pés. Luan Dias é o termômetro, né, desse time, é o cara qualificado, é o cara para fazer a equipe jogar. Caio Dantas, vivendo uma escassez de gols, é bem verdade, mas é um cara que se desdobra e vai ser importantíssimo na partida de hoje. E principalmente os jogadores de beirada, João Vitor e o Marlon Maranhão, que serão os puxadores de contra-ataque, e o Guarani vai usar desse expediente para tentar surpreender o Operário daqui a pouquinho no Germano Krieger em Ponta Grossa. Será que esse expediente vai ser suficiente? Será que vem a surpresa? Será que consegue uma coisa diferente na noite de hoje? Se tivesse que, antes de começar a partida, antes da bola rolar, apostar no cara do Guarani no jogo de hoje, Carlão, quem seria? Eu vou apostar no puxador de contragolpe que vive um grande momento, o menino João Vitor. E você, Antônio Lupi, o cara do Bugre pro jogo de hoje? Pegorari. Então já entendemos que de um lado expectativa ofensiva e do outro expectativa desesperada. 6 horas e 57 minutos, a bola tá no centro do gramado, os caras estão batendo bola. Será que não vai ter aquele negócio de esperar o horário do jogo, de ver se vai dar certo ou não para começar em cima? O treinador de goleiros ainda aquece o camisa 1 do Operário, quem é? Gabriel Mesquita, ex-Guarani. Gabriel Mesquita sendo aquecido, o Guarani agora pronto com a sua rodinha. Tá tudo pronto também, meu caro Júlio Nascimento, garganta afinada, aquele spray de própolis também já no aquecimento, tudo certo. Tudo certo, pronto pro na casinha, e tem um na casinha hoje que seria importante, Caio Dantas. 1 mês sem marcar 5 jogos, precisa voltar a marcar para voltar à artilharia do campeonato, viu, Léo? Quem vai ser o cara do jogo, Júlio? Eu vou com o 9-9 do Guarani, Caio Dantas, o artilheiro do brinco. Atenção, Marcelo Abreu, a partir de agora os times estão prontos, escalados, o massagista está participando da roda também. Tudo definido no Paraná, vai começar Guarani e Operário, então vem ele, a emoção inigualável do Futebol Globo CBN. Nascimento. É contigo, Julião. Ele, Almeida, comandou para você o melhor pré-jogo do rádio esportivo do Brasil. Daqui a pouco tem bola rolando pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, a 19 rodadas na lanterna do campeonato, tem a chance hoje de dar um passo à reabilitação. Venceu um jogo muito duro na última rodada contra o Mirassol no Brinco. E agora a parada contra o Fantasma de Ponta Grossa para espantar o Fantasma, que seria o rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto para o início do jogo, estamos batendo ainda. Horário das 6h59, girando o relógio para 7 horas da noite. Agora sim o árbitro conferindo os últimos detalhes para o início da partida pela 28ª rodada, diretamente do Germano Krieger. O público vai chegando nesse horário, o público sempre vai chegando com bola rolando. A arquibancada central do Germano Krieger já vai sendo mais tomada. Tem torcedores do Guarani, os torcedores do Guarani que moram no estado paranaense também fazendo presença, marcando presença para incentivar o Bugre no Germano Krieger em busca do resultado. Operário todo de branco, atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão. Guarani hoje joga todo ele de verde. Vai atacar a direita, consequentemente, na primeira etapa. Apita o árbitro. Toca na bola, o Operário começa o jogo em Ponta Grossa. Operário, Guarani. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol para você.
Saída de bola pertence ao time do Operário. Bola assunta para Alan Godoy. Entrega para Joseph. A devolução vem com Alan Godoy na metade do campo. Ele domina, entrega a bola pelo sistema defensivo. Faz a devolução com camisa 30. Joseph é quem domina. Entrega a bola para ex-jogador do Guarani. Pará na lateral esquerda no Fantasma. Pará, domina, levanta a cabeça contra a marcação do Marlon Maranhão. Ele prefere voltar. Joseph faz a inversão da esquerda para a direita. Toca a bola curtinha. É para a chegada do Alan Godoy. Levantamento é para o campo de ataque. Buscando ali a jogada pela ponta direita com Vinícius. Ganhou no corpo, puxou para a linha de fundo. Vai pintar cruzamento. Ameaçou, puxou para a esquerda na bola. Entregou atrás, pintou levantamento na primeira trave. Afasta, tira Matheus Bueno. Ele tenta sair jogando na sequência. Perde a bola volta de graça para a equipe do Operário. Na primeira tentativa, Vinícius Mingotti deu um chega para lá. Danado ali para cima do Lucas Adel. A bola volta para Índio, ex-jogador do Guarani. Índio faz a abertura de bola pela ponta direita para Thales. Thales sai jogando errado, a bola voltou para Marlon Maranhão, dominou muito mal. E na sequência a arbitragem para o jogo marcou a falta. Posse de bola é para o time do Operário pelo campo de defesa. Movimenta a bola pela ponta direita, vem para o campo de ataque com Ronald. Ele balança para cima da marcação do primeiro, faz a abertura de bola, recuou, devolveu pelo sistema defensivo. Abertura para Gabriel Bosquilha. Bosquilha novamente pela ponta direita, entrega a Thales. Thales a Bosquilha. Bosquilha gira até a bola chegar no Ronald. Ronald movimentou com o pé esquerdo na bola. Ele entregou para Alan Godoy. Alan Godoy na metade do campo. Para Gabriel Bosquilha. Bosquilha levanta a cabeça, vai inverter. Da direita para a esquerda, boa bola pela ponta esquerda. Vem profundidade. Ronald dominou, encarou a marcação do primeiro contra Pacheco. Vai pintar cruzamento na área. Puxou para a pé esquerda. Pintou, levantamento, grande área, afasta, a bola passa por todo mundo. Voltou na ponta direita para Gabriel Bosquilha de fora da área, bateu pro gol. Pegorari! Faz a primeira grande defesa do jogo, Pegorari manda a bola para escanteio. Escanteio para o Operário bater. Detalhe para a jogada do Ronald pelo lado esquerdo, que passou como quis pelo Pacheco, fez o cruzamento, a bola foi lá do outro lado, da direita, e o Bosquilha de fora da área foi quem finalizou para boa defesa do Pegorari. Tem escanteio, o Operário é pela ponta esquerda. Pará na bola. Lá vem Pará para o cruzamento da grande área do Guarani, preocupação para o goleiro Pegorari. Levantamento na marca do pênalti, afasta a defesa do Guarani, tira parcialmente. Rebote do Bosquilha, entregou para Pará na ponta esquerda, lá vai ele, Pará ameaçou o cruzamento na primeira, diminui o espaço, o João Vitor na sequência chega rasgando tudo ali. O Pacheco manda a bola para longe. Detalhe no ar. Antes da partida, respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem aos 3 jogadores do time do Coritiba que infelizmente perderam a vida no acidente de trânsito no último final de semana do time de futebol americano do Coritiba. 3 minutos do primeiro tempo, movimento o time do Operário, a bola pelo campo de defesa, Joseph. Ele domina, levanta a cabeça, entrega a bola para Pará, sem marcação nenhuma. Ele pode carregar, prefere o lançamento, tenta rifar a bola para o campo de ataque, ele buscava a bola com o Rodrigo Rodrigues. A bola volta pela ponta esquerda para o time do Operário, perde a bola na sequência. A bola fica com o time do Guarani, Marlon Maranhão tenta puxar o contra-ataque pela ponta direita. Canetou o primeiro, Marlon Maranhão ainda ele na condução, soltou para Caio Dantas, sentou o toque de calcanhar. Perde a bola, fica de graça para o time do Operário sair jogando. Volta a bola com o Índio. Lá vem Índio. Bruno Reis puxou pela ponta esquerda, escapa a marcação do primeiro, foi pro solo, é falta nele. O Índio foi muito criticado no Guarani, mas no Operário tem muita moral, né, Antônio Lupi? Mas muita moral, tem acesso com o Operário, subiu da Série D para a Série C, depois saiu, veio jogar na Ponte, só que ele mudou de nome, foi chamado de Bruno Reis, nada de Índio. Quando foi pro Guarani, aí sim o apelido voltou à tona. Voltou para o Operário e é peça indispensável no meio-campo do Fantasma, que tem falta. 4 minutos do primeiro tempo, falta marcada, Gabriel Bosquilha na bola, vai pintar a bola na grande área, Gabriel Bosquilha ali conversa com Pará, Pará abdica de fazer a cobrança, deixa apenas o Gabriel Bosquilha como opção. Pé esquerdo na bola, Bosquilha levantou na direção do Índio, afasta a defesa, tira dali, voltou para Rodrigo Rodrigues, manda a bola para fora. De primeira, chute difícil, é tiro de meta, Lupe. Sem muitos problemas para a defesa do Guarani, a bola foi muito longe da meta, defendida pelo Pegorari, que já trabalhou no jogo, fez uma defesaça na finalização do Bosquilha nos primeiros minutos da partida lá no Germano Krieger. E esses 4 minutos de jogo em Ponta Grossa, Cailão de Freitas, 0-0, Cailão. É a pressão que nós imaginávamos já, né? O Operário, por jogar em casa, vai tentar impor um ritmo, vai tentar marcar um gol nos primeiros minutos. Agora o Guarani tem que desafogar um pouquinho, tem que usar os jogadores de velocidade, dar alguma arrancada como deu o Marlon Maranhão para assustar, porque senão o Operário acaba fazendo esse primeiro gol. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos do primeiro tempo em Ponta Grossa, segue. Operário 0. Guarani também 0.
Central da Bola. Pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, Real Madrid segue na caça do líder Barcelona. Mais cedo, venceu o Alavés por 3-2 e teve gol do Rodrigo. Futebol Globo CBN. Guarani no campo de ataque, abertura de bola, lado esquerdo do campo, domina Emerson Barbosa, entregou a Matheus Bueno clareou pela ponta direita para Pacheco, já passou, pediu na ponta direita, Luan Dias, tem com ele também, aberto Marlon Maranhão, recebeu Marlon, pé esquerdo na bola para Luan Dias, passe, foi forte, ajeitou na ponta direita, é para Pacheco, cruzou na grande área, a bola passa pelo Caio Dantas. Na sequência, afasta o Thales na cobertura, estafa ali o João Vitor. É lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. Movimenta a bola o time do Bugre, lado esquerdo do campo. O árbitro vai chamar ali o Emerson Barbosa. Fez aquele sinal para pegar a bola, né? Não sei se ela teve que trocar a bola, se a outra estava murcha. Segue o jogo. Lateral já cobrado para o time do Guarani, Matheus Bueno. Ele domina na metade do campo, entrega a bola pela ponta direita, recomeça para o Guarani. Chamou, falou, ele é Almeida. Rafael Prats, daqui a pouco comenta o jogo de Fortaleza contra o Corinthians. Ouvindo a CBN, diz que o Bugre ganha. Grande Prato, é louco. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Abertura de bola para a ponta esquerda para a chegada do Emerson. Emerson Barbosa dominou, recolheu, escapa na marcação do primeiro, entregou a Matheus Bueno para Pierre. A participação dele na metade do campo, Pierre. Entrega Luan Dias a Pierre. A abertura na ponta direita, boa bola para Marlon Maranhão com dificuldades no domínio, afasta para a tira dali. Rebote do Guarani. Recomeça o time do Bugre na metade do campo, Pacheco, toque curto, o Índio. Se desvencilha, recupera. É para o time do Operário, puxa o contra-ataque. Abertura para Vinícius, para Ronald na ponta esquerda, Mingote passou, pediu no comando, Mingote recebeu, adiantado, vai parar o jogo, o árbitro tem pedido. Acabou errando o timing. Ali o jogador do Operário, impedimento está marcado, Antônio Lupe. Não respeitou o protocolo, mas o jogador estava muito à frente, aí nem precisa de protocolo. Posição irregular do atacante do Operário, posse de bola a favor do Bugre. Pegorari vai colocar a bola em jogo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 7 minutos do primeiro tempo e depois de Operário e Guarani, você tem as emoções do duelo da Ponte Preta, direto no Majestoso. Ponte Preta e América, Carlos Cabelo dá o recado para você na CBN Campinas. Abertura de bola para o campo de ataque do Guarani na ponta direita para Marlon Maranhão. Tentou balançar para cima da marcação, chegou ali parar. Coloca a bola para a lateral, arremesso está marcado, é para o Guarani fazer a cobrança. Movimenta pelo lado direito sem pressa nenhuma, Pacheco hoje voltando ao time. Heitor foi titular contra o Mirassol, Pacheco hoje retomando na lateral bugrina. Ele quem movimenta, lançamento para Caio Dantas, tentou, chapéu para cima da marcação, afasta, tira a defesa do Operário. Rebote do Guarani, Luan Dias apenas acompanha, Pierre está pertinho dela também, vai ganhar o lateral. Ele deixa ali a bola para o Pacheco movimentou pela ponta direita, BR se apresenta também pertinho dele, tem o Marlon Maranhão, tenta esticar na direção do Caio Dantas, a bola foi curta, volta para o time do Operário, tá viva na metade do campo, chega rasgando o Joseph, entrega lá para o campo de ataque na direção do Mingote, opa, sentiu, hein? Mingote sentiu imediatamente, cai no chão, pedindo ali o atendimento médico, não sei não. Quando o jogador faz esse gesto na coxa é muito preocupante, hein, Lupe? E ele coloca as mãos na cabeça, preocupado. Tá caído o Vinícius Mingote, camisa número 9, que é um dos principais artilheiros do Operário na temporada. O Mingote, ele que está voltando recentemente ao time, perdeu espaço, mas é uma peça importante do ataque, tá caído, coloca as mãos na cabeça. Departamento médico do Operário em campo. É Mingote ou Lingote? Mingote, né? Mingote. Se fosse lingote era de ouro, né? Mas é bom jogador, preocupação e de fato vai sair, né? Vem aí o 9-9 na equipe do Operário, Lupe. Daniel Lima, Vinícius Mingote, machucado, vai embora. Daniel Lima com a 99 tá no jogo. Aparentemente tá até chorando ali o Vinícius Mingote. Não tá assim, não tá não. Não sei se ele tá chorando, mas a expressão é de muita dor, mas ele tá indo embora. Mingote tá fora, 99, Daniel Lima tá no jogo. Ele tá frustrado, não diria chorando, mas bastante frustrado. Até porque, né, Cailão, perdeu camisa 9 com 9 minutos do primeiro tempo, é ruim pro Operário. Né? Aliás, infelizmente, todo jogo nós temos aí, né, alguma lesão muscular, e desta vez atrapalha demais o Operário. O Vinícius era aí uma referência e entra o menino Daniel para tentar incomodar a defesa do Guarani. Até agora, tomar um pouquinho de cuidado ali com o Lucas Adel, mas acho que já tá assentando um pouco, com 10 minutos de jogo, o Guarani já começa a equilibrar. Ô, Júlio. Oi. E no banco do Operário tem o Ronaldo, que foi vice-campeão paulista com o Guarani e que era desejo de muitos clubes da Série B. Hoje, pelo que a gente percebe,
Ele é a quinta opção do ataque do Operário. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos e 30 no primeiro tempo, Ponta Grossa segue. Operário 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, direto do Majestoso, tem Carlos Ponte Capela, Preta, tem Gabriel Castro, América. tem Adriana Almeida, Ponte Preta e América, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Pode ligar que sempre tem jogo, sempre tem emoção. Guarani pro campo de ataque, Caio Dantas tentou escapar da marcação, pediu a falta, a arbitragem. Não foi nada. Segundo o árbitro, pediu pro Caio Dantas se levantar. 11 minutos no primeiro tempo, 0-0. Guarani precisa da vitória hoje. Há 19 rodadas na lanterna da Série B. A bola volta para a ponta direita. É para o campo de ataque para Thales. Sentou o cruzamento, afasta a marcação, tira dali. Já cobrado. Bola solta para o campo de ataque. Movimentou, entregou para Vinícius Diniz. Vinícius Diniz vai recuando, entregando a bola pelo sistema defensivo. Solta a bola pela ponta direita mais uma vez. Movimento, o time do Operário. Volta a bola com Thales para Diniz. Diniz entregou para Bosquilha. Bosquilha, a abertura de bola pela ponta. A devolução veio com o Diniz. Escapou da marcação no primeiro. Tentava ali o toque por dentro para o Daniel Lima. Foi desarmada. A bola volta para o Guarani pelo campo de defesa. Recomeça o time do Bugre. Sai jogando pela ponta esquerda. Emerson perdeu. A bola fica pro Operário no campo de ataque. Chegou no Diniz, limpou na marcação do primeiro. Ficou ainda para Rodrigues. Tentava enfiar de bola. Recupera o time do Guarani. Matheus Bueno entrega para Marlon Maranhão. Não consegue domínio. A bola volta para Daniel. Entregou para Ronald. Invadiu grande área. Pescando na bola. Deu atrás. O toque. Pegorari! Defesaço do Pegorari. Com reflexo apurado, salva o Guarani pela segunda vez, Antônio Lupe. Mas o Guarani dando vacilo, saiu jogando errado 2 vezes, melhor pro Operário. Pelo lado esquerdo, o Ronald, mais uma vez, passou como quis pelo Pacheco, fez o cruzamento e era o Pará, que estava dentro da pequena área, finalizou cruzado para defesa de joelho do goleiro Pegorari, salvando o Guarani pela segunda vez no jogo. A lei do ex querendo aparecer aí, né, o Pará. Muito criticado por Carlão de Freitas durante a passagem para o futebol campineiro. Lateral forte, né? Vigoroso e quase que faz o gol. Agora não pode dar vacilo. Tá jogando fora de casa, tá sofrendo pressão. Não é pra ter tanto erro técnico na saída de bola como o Guarani está tendo. Levantamento da grande área pro time do Operário. Afasta a defesa do Guarani na primeira trave, tira dali. Rebote é do Operário. Volta com Thales. Thales pinta o levantamento lá no campo de ataque. Sobe de cabeça para. Parar não. Emerson Barbosa coloca a bola para fora. Lateral está marcado, é para o time do Operário fazer a cobrança com 13 minutos do primeiro tempo. Movimentando pela ponta direita o time do Fantasma. Thales é quem vem para a cobrança. O time do Guarani pede atenção ali na bola aérea. Lucas Adel marca no mano a mano o centroavante Daniel Lima. O cara é grande, hein? Tem que marcar pertinho mesmo, Lucas Adel. Em cima do 9-9 do time do Operário. Lançamento é para ele, Daniel Lima. Dominou, tentou o giro na boca do gol. Afasta a marcação do Guarani, corta. Tira Emerson Barbosa. Rebote do Operário, volta a bola com o Thales. Entrega em Juiz de primeira. Ele recua, solta a bola com o Joseph. Joseph tem Alan Godoy pertinho dele. Prefere toque para parar pela ponta esquerda. Parar, é ele quem domina. Vem pro campo de ataque, perde bola pela ponta esquerda. Ronald. Ronald recebeu. Ele gosta da velocidade. Encara a marcação do Pacheco. Tentava o toque de primeira. A bola foi desarmada pelo Pacheco. Coloca a bola para fora. Camisa 28 do Guarani. 14 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual. Já no Moisés Lucarelli tem mais Série B pra você aqui na CBN. Com a narração de Carlos Capela, com Eliel Almeida acompanhando tudo do jogo do Corinthians contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Tenta sair Caio Dantas. Interceptado pela marcação do primeiro jogador do Operário. Pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Ela fica de graça para o time do Fantasma. Mesquita. Gabriel Mesquita, movimento, entrega para Alan Godoy. Alan Godoy na metade do campo, solta a bola curtinha. É para a chegada do Diniz. Diniz levanta a cabeça, procura opção, perde. A bola pela ponta direita ali. O Daniel Lima tentava o lançamento por cima. Diniz. Chega Lucas Adel no meio do caminho. Afasta, toca de cabeça, coloca a bola para fora. A lateral está marcado. É para o time do Operário fazer a cobrança pelo campo de ataque. 14 minutos do primeiro tempo. Operário é quem vem pro campo ofensivo. O Índio dominou, matando o peito. Ele chuta bem com a perna esquerda, tentou acabar. Índio na grande área, boa bola na ponta direita. O chute desviado, afasta a defesa do Guarani, tira dali. O Ronald estava pronto para fazer o gol, hein? Esperto, afasta, salva Pacheco, mais uma descida perigosa, hein, Lupe? Dessa vez o Pacheco estava atenta, porque se a bola passa pelo lateral direito do Guarani, o Ronald ia ficar sozinho, de frente com o Pegorari. O Operário segue no ataque, Fantasma tenta o primeiro gol do jogo. Na ponta direita, o lançamento do Thales, empurrando na direção do Daniel Lima. Chega a defesa do Guarani, Matheus Salustiano.
Rasga, coloca a bola pra fora. E tem o jogador do Guarani caído ali, me parece ser o Luan Dias. O jogo tá parado, vai pintar atendimento médico, Lupe. O jogo tá parado, o árbitro vai lá, conversa com o jogador do Guarani, mas também já deixa ali a área. Na verdade é o Emerson que tá caído, não é o Luan Dias, é o camisa meia dúzia da equipe do Guarani. Ele tá caído ali bem próximo da lateral esquerda, posição em que atua, por isso o jogo tá parado. Mas com o auxílio do médico, na verdade não é nem o Emerson também, é o Lucas Adel. Tá tudo bem com ele, tem escanteio Operário. Escanteio marcado para o time do Operário fazer a cobrança da ponta direita. Vem bola na grande área, preocupação. Principalmente com Joseph, com Daniel Lima, são os jogadores mais altos da equipe do Fantasma. Autorizado, cruzamento fechado na primeira trave, a bola tá viva, pegou Arari. Refutou, saiu, afastou mal. Fica a bola reboteada, afasta a defesa do Guarani, completa. Rebote é do Matheus Bueno, tenta o contra-ataque. A obstrução agora do jogador do Operário, o jogo tá parado. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 16 minutos do primeiro tempo. Segue em Ponta Grossa. Operário 0. Guarani também 0. Central da Bola. Dia movimentado nos aeroportos do Rio de Janeiro. A Aeroflá recepcionou o Flamengo, que viaja rumo ao Uruguai para reverter 1-0 para o Peñarol. Já a Aerobota recepcionou a torcida do Bota, que vem para São Paulo encarar o tricolor no Morumbi amanhã pela Liberta. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui sempre tem jogo, muita emoção para você com a Série B do Campeonato Brasileiro em dose dupla nessa terça-feira de muito futebol. Primeiro com o Bugrão, depois com a Macaca para você. A bola volta para o campo de ataque do Guarani. Maia no Maranhão tentou dominar já para sair jogando. Foi derrubado pelo Pará. O jogo tá parado, falta marcada. É pro time do Operário fazer a cobrança. Júlio. Ô Lupe, posso fazer uma pergunta? Claro. O Pará tá diferente, né? Sei lá. Pode falar, Lupe. O que você acha que mudou no Pará? Não sei, cara. Tá forte, né? Você tem 100% que é aquele Pará, né? É aquele Pará. O Pará jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. Sim, ele mesmo. Ele mesmo. Pode parar. Guarani pro campo de ataque, segura o Lupe, daqui a pouco você completa. Vem pro ataque João Vitor dominou, soltou para Matheus Bueno, entregou para Pierre girou para Matheus Bueno, João Vitor passou do outro lado, pediu também o Emerson Barbosa, prefere toque por dentro, é pra chegada do Pierre, ameaçou fazer passe, entregou para Luan Dias, é o jogo de aproximação do Alanal, de pé em pé, Guarani trocando passes agora pelo campo de ataque, a bola chega na ponta direita pro Marlon Maranhão, ele gosta da velocidade, passa Pacheco pela ponta direita, pede no comando, lançamento para João Vitor da grande área, toca de cabeça, a bola tá viva, pega o goleiro. João Vitor não acreditou que a bola chegaria, hein, Lupe? Ele ficou olhando o lançamento do Marlon Maranhão, que foi certinho em direção ao camisa número 19 do Bugre. Ele deu uma cabeçada, a bola ganhou altura e ficou nos braços do Gabriel Mesquita. Destaque pro Pará. Já fez 2 faltas, parou um contra-ataque, pegou por baixo ali o jogador do Guarani. Não sei não, hein? O árbitro já poderia ter dado um amarelinho pro Pará diferente. É, o Anderson Ferreira da Silva, o Pará. Com 29 anos já, o Pará lateral esquerdo da equipe do Operário. Achou que não era ele, né? Não, porque eu gostei, cara. Depois eu conto aí o que eu tô achando diferente. Não dá pra falar no ar, não. E aí, Carlão de Freitas, 0-0, Carlão? É, mais um 0-0 em que o Guarani não joga bem, não. O Guarani muito recuado, as linhas muito baixas, o Operário vai tentando, através do lado esquerdo aqui com o Ronald, bola aérea também. O Guarani muito recuadinho. Precisa melhorar, precisa adiantar essa marcação. Olha o Ronald bagunçando na grande área para o time do Operário, foi pra finta, tiro de meta. Aí empolgou, né? Se empolgou, já diria o outro. 19 do primeiro tempo, tiro de meta 0-0, tudo igual. Vou contar um pouquinho mais da carreira do Pará pra você, ó. Ah, pois não. É o volume, né, Júlio? De jogo, volume de jogo. Sim. Ele tá forte. Tá mais forte mas o que o Júlio me falou, eu confesso que assim, eu não sei. Você não esperava não esperava essa observação, não né? esperava. Pará começou a carreira no Bahia, passou pelo Cruzeiro, Atlético Paranaense, Figueirense, América Mineira e chegou no Guarani em 2018. Foi campeão da Série A2 com o professor Humberto Louser. Depois foi para o Botafogo de Ribeirão, Mirassol, CSA, está no Operário desde 2023. São 35 jogos essa temporada e jogador do Bugre, Pará.
Lateral marcado para o time do Bugre fazer a cobrança, entrega a bola pela ponta esquerda, João Vitor perde na sequência. Vinícius Diniz recupera, entrega para Joseph devolveu pela ponta esquerda para a chegada do Pará. Pará tenta o levantamento lá para o campo de ataque, afasta a marcação do time do Guarani. A bola volta para o Operário na metade do campo, Bosquilha devolveu a Pará lá do esquerdo do campo, o Ronald pede na ponta esquerda, ele prefere voltar pelo campo de defesa, troca passes. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 20 jogados no primeiro tempo em Ponta Grossa. Segue. Operário. 0. Guarani. Também 0. Central da Bola. Daqui a pouco tem quartas de final da Copa Libertadores da América. Em campo, River Plate contra Colo-Colo. Jogo de ida, 1-1. É a Série B do Campeonato Brasileiro para você curtindo aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Tiro de meta marcado para o Guarani. Pegoraro sem pressa nenhuma. Vai colocar a bola em jogo mais uma vez. Pegoraro que hoje está cumprindo segundo jogo seguido como titular do Guarani, né, Lupe? Porque o Vladimir, ele foi expulso, né, na derrota lá contra o Paysandu. E ele já tinha recebido o terceiro amarelo, ou seja, ele cumpriu o jogo pelo terceiro amarelo e um jogo pela expulsão. Por isso o Pegoraro foi titular contra o Mirassol e hoje contra o Operário. Tiro de meta marcado. O Pegorari já manda a bola lá pro campo de ataque do Guarani. Caio Dantas não chega, chega a defesa do Operário. Na sequência rasga Matheus Salustiano sem brincadeira. A bola volta no campo de defesa. Joseph se enrolou com a bola, mas deu certo. A bola fica de graça pro lateral. Thales na ponta direita. Ele rasga pro time do Operário na direção do Daniel Lima. Chega Lucas Adel. Lucas Adel coloca a bola no ataque. Marlon Maranhão perde o tempo de bola. Fica de graça agora para Ronald. Ronald devolvendo pelo sistema defensivo. É para a chegada do Índio. Índio entregou pro campo de ataque. Para a chegada do Rodrigues. Rodrigues tentou ali o RR. O toque pela ponta esquerda, a bola bate na marcação, se perde em lateral, arremesso está marcado pelo árbitro com 22 minutos do primeiro tempo em Ponta Grossa. O Guarani está tentando aí quebrar uma sequência de 2 derrotas seguidas como visitante. Venceu no Brinco, aliás, tem vencido, né, no Brinco com o Alan Al, mas fora de casa, 2 derrotas seguidas para América e Paysandu, tentando derrubar essa sequência negativa. Bola de graça pelo campo de defesa, recupera o time do Guarani. Volta com Emerson Barbosa, solta a bola para a chegada do João Vitor. João Vitor tem Matheus Bueno. Matheus Bueno clareia, entrega lá pela ponta direita. É para PR de pé em pé, a bola chega no Pacheco. Pacheco dominou, soltou para Marlon Maranhão. Escapa da marcação, devolução vem com o Pacheco. Pacheco hoje voltando também ao Germano Krieger, né? Também lei do ex. Contra o Operário, Pacheco hoje voltando no estádio onde muitas vezes vestiu a camisa do Fantasma. 22:30. Primeiro tempo 0-0, tudo igual. Pacheco domina pela metade do campo, entrega a bola para PR. PR balançou para cima da marcação, entregou para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez a finta, clareou o lance. Boa bola para João Vitor, na velocidade do jeito que ele gosta. Lá vem João Vitor pro Guarani, bateu pro gol. Pega Mesquita. Segura firme, Gabriel Mesquita faz a defesa do centro do gol, Lupe. Detalhe para a jogada do Matheus Bueno, que deu uma finta bonita para cima do marcador, jogador da equipe do Operário. Jogou lá na esquerda para o João Vitor, que limpou a marcação e de muito longe bateu rasteiro, a bola queimou a grama e foi nos braços de Gabriel Mesquita, que trabalhou pela primeira vez no jogo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem pro campo de ataque o time do Operário, bola solta pela ponta direita. É pra Thales, Thales dominou, entregou. Bola solta pra Rodrigo Rodrigues na linha de fundo. Vai tentar o levantamento da grande área, puxou pro pé esquerdo, não é o pé bom. Ainda faz a finta, acompanha aí o Emerson Barbosa até o fim. Ele foi obrigado a voltar lá com o zagueirão Alan Godoy. Alan Godoy levanta a cabeça, entregou pra ponta direita pra Thales. Thales movimentou, solta a bola na metade do campo, ele buscava a Bosquilha, recupera o time do Guarani. Volta Emerson Barbosa pra Matheus Bueno, que perde a bola. Daniel Lima dominou pro time do Operário, abriu a capa do Batman, mas perdeu a bola. Ela fica viva, reboteada na sequência. A arbitragem parou, marcou a falta. Falta marcada contra o Operário. Falta para o Guarani bater pelo campo de defesa. 24 do primeiro tempo. Carlão de Freitas, análise na CBN 0-0, Carlão. Olha, Júlia, a pressão do Operário já foi mais intensa. Já levou um pouco mais de perigo a defesa do Guarani, principalmente do lado esquerdo, o Ronald. O Guarani agora já cria um pouco mais de ação ofensiva. Já teve 2 chegadas do João Vitor. Agora, nesse jogo de aproximação, precisa de uma participação mais efetiva do Luan Dias, que é o cara que organiza. Olha lá, tá participando, tá organizando, que é o cara que faz o time rodar. Então, com ele participando, o Guarani tem mais possibilidade
possibilidade de chegar. Pro campo de ataque, o time do Guarani desce lado esquerdo do campo. É para Matheus Bueno para João Vitor. João Vitor dominou, escapou da marcação, tentou lançamento na grande área. Não consegue dominar na sequência, camisa 19 do Bugre. Bola volta com Gabriel Mesquita, que vai sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. Boa. Índio dominou, devolveu para a ponta direita. É para a chegada agora do Alan Godoy entregou para Thales faz a devolução lá com o zagueirão Joseph, mais uma vez de pé em pé, troca passes do time do Operário, sem pressa nenhuma, buscando espaço o time do Fantasma. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos do primeiro tempo, 25 jogados em Ponta Grossa, segue Operário 0, Guarani também 0. Central da Bola. Pelo Campeonato Paulista Feminino, Palmeiras segue mais líder do que nunca. Bateu o Taubaté na tarde de hoje pelo placar de 1-0. Pelo chileno, Cobreloa e Nublense vão empatando em 0-0, resultado que vai tirando o Cobreloa da zona de rebaixamento. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Guarani pro campo de ataque, abertura de bola para Pierre dominou, entregou para Luan Dias, tentou na cavadinha, a bola bateu na marcação, voltou ainda pro time do Operário, domina contra Luan Dias no combate, recupera, voltou, soltou para Marlon, para Pierre, vai mandar pro gol, para fora! Pierre, na ousadia e alegria, Guarani mandou pra fora, Antônio Lupi. Depois do presente que o Pará deu pro Luan Dias, ele deu toque pro Pierre, de fora da área, mandou um chute forte, a bola subiu demais e passou por cima da meta do Gabriel Mesquita. 26 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual por enquanto no Germano Krieger. Anunciando para daqui a pouco às 9h30 da noite, direto do Moisés do Carelli. Carlos Gabeira dá o recado aqui para você na CBN Campinas. É a Macaca em busca da vitória no majestoso logo depois do jogo do Bugre. Sai jogando o time do Operário, bola solta com Pará. Domina pela ponta esquerda, Pará levanta a cabeça, procura opção. Aperta na marcação ali o Luan Dias. Faz a sombra também com ele o Marlon Maranhão. Fechando ali as chances do Pará de um passe curto. Pará foi obrigado a forçar a jogada lá para o campo de ataque. A bola reboteada pela defesa do Guarani. Volta na cabeça do Pará. Pará empurra na metade do campo. Fica dividida. É um perde, ganha danado. A bola volta para Índio. O Índio ajeitou, soltou para Roland em velocidade. Matheus Salustiano vem na cobertura, coloca a bola para fora. Ele manda a bola para a lateral. Arremesso está marcado. É para o time do Operário para fazer a cobrança pela ponta esquerda. Lateral marcado. Vem Pará. Pará na movimentação, procurando opção. Entrega lá atrás. Você começa. Volta para Índio. Índio dominou. Escapa na marcação no primeiro. Vem ele, ainda ele contra a marcação do Dantas. Índio de calcanhar. Que beleza. A bola volta para a chegada do Rodrigo Rodrigues. Foi obrigado a retornar lá pelo campo de defesa. Entrega para Joseph de primeira para Diniz. Diniz tem pressa com liberdade. Ele vem carregando, vai inverter da esquerda para a direita. A bola para Thales. Thales tentou o toque de primeira nos pés do Matheus Bueno. Com tranquilidade e categoria, ele toca a bola para Emerson. Emerson para Luan Dias, para Matheus Bueno. Matheus Bueno limpa da marcação no primeiro, vem carregando do jeito que ele gosta. Matheus Bueno, bom passe. É para a ponta esquerda, para Emerson. Adiantou demais. Matheus Bueno. Sinal ali de positivo do Emerson. O João Vitor queria um passe mais por dentro. A bola sai de graça. Volta para o time do Operário. Com arremesso está marcado. É pelo campo de defesa. Já cobrado. Operário troca passes pela metade do campo. Vem jogada com Pará. Pará carregando a bola pelo sistema ofensivo. Devolveu pela ponta. O time do Operário vai trocando passes. Agora Pará já devolve a bola pelo campo de defesa. É para a chegada do Joseph. Joseph para Alan Godoy. Alan Godoy vai girando. A bola estava na esquerda até chegar na direita. É para Alan Godoy, o zagueirão. Ele levanta a cabeça. Pede a passagem do Thales pela ponta direita, ele vai se mandar, ameaça fazer ali uma arrancada, prefere toque, faz o passe curto para Thales, Thales escapa da marcação, bom passe em profundidade na ponta direita, vai acompanhar a defesa do Guarani, Lucas Adel na cobertura, deixa a bola sair, apenas o tiro de meta para o Pegorari fazer a cobrança na sequência, tiro de meta para o Guarani bater, 28 minutos do primeiro tempo, 0-0, você acompanhando o Futebol Globo da CBN, já tem mais futebol, tem Ponte Preta e América e também estaremos de olho na Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. Chamou, falou, Antônio Augusto. E depois desse jogo, o torcedor do Guarani, dependendo do resultado, em caso de vitória principalmente, tem que acompanhar tudo o que acontece no jogo entre CRB e Botafogo. Na verdade, Botafogo e CRB, já que a partida acontece no estádio Santa Cruz. Se o Guarani vencer e o CRB tropeçar contra o Pantera, o Bugre pode sair da lanterna da Série B. Depois de 20 rodadas, no caso essa, né? Somando mais essa. 20 rodadas como lanterna da Série B, é a situação do Bugre que está buscando a recuperação. 29 do primeiro tempo, 0-0. Marlon Maranhão tentou a saída agora com velocidade, foi derrubado, ficou reclamando ali com o árbitro. E nas minhas contas, já é a terceira, quarta falta, né? Tá apontando aí o nosso oráculo. Tá difícil. E nada
O árbitro gosta do Pará, né, nem bronca. Gosta, né? Ele fez 2 faltas, Júlio. Essa falta e aquela do Matheus Bueno em que ele iniciava um contragolpe, faltas para cartão. Largo do Pará ou Largo do Rosário, Lucas? Eu prefiro o Largo São Benedito. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Marlon Maranhão entregou para a ponta direita, esquema para a marcação no primeiro, prefere o curto, volta a bola com o Pierre balançou. Tem um bom trato da bola, o Pierre devolveu a bola para Luan Dias. Um bolão para Marlon Maranhão, pintou o gol para fora, João Vitor! Não pode perder o gol! João Vitor, ele no mano a mano. Saiu no abafo Mesquita, salvando o Operário. Que chance, Antônio Lupe! Que bola do Luan Dias pro João Vitor, rasgando a defesa da equipe do Operário. O João Vitor ficou de frente com o Gabriel Mesquita e o goleiro do Operário fez uma defesa com o braço esquerdo espetacular. Guarani segue no ataque, tem escanteio. Luan Dias, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça, afasta Daniel Lima, corta, tira dali. A bola volta para o Guarani, é pela ponta esquerda, dominou, Marlon Maranhão invadiu grande área, tentou cruzamento. A bola bate na marcação, se perde linha de fundo. Novo escanteio pro Guarani, agora do outro lado, vai ter que atravessar toda a área para bater do outro lado, Luan Dias, Lupe. Guarani começa a gostar do jogo, já chegou com perigo com o João Vitor, com o Pierre, agora a tentativa do Marlon Maranhão, a bola explodiu na defesa do Operário, se perdeu pela linha de fundo, é pelo lado esquerdo o escanteio para o Guarani. Escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança. Luan Dias, lá do outro lado. Vai pintar a bola na grande área, preocupação na área do Mesquita. Autorizado Luan Dias, no veneno, levantou da primeira trave, afasta a marcação. A bola bateu no braço, a arbitragem manda seguir. Galera do Guarani fica na bronca pedindo pênalti. Rebote é do Bugre, volta com Emerson Barbosa, entregou para Luan Dias pela ponta esquerda. Caio Dantas pediu na segunda trave, levantamento na direção dele, afasta a defesa do Operário, tira dali. Vai ganhar o escanteio. E uma tímida reclamação do Matheus Salustiano ali com o árbitro, hein, Antônio Lupe? Olha, o jogador do Operário, ele deu o chute e a bola pegou no braço, foi o Bosquilha. O árbitro estava na frente do lance com a visão totalmente limpa. E o árbitro disse que foi normal. O Guarani tem escanteio, mas o VAR tá checando. O VAR é Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, de um possível pênalti para o Guarani. Pois é, e agora o Índio tá indo lá conversar com o árbitro. Pediu calma, eu apito, você joga, tá tudo certo. Lance normal. Segue o jogo, normal. A bola vai sobrando lá pro time do Guarani, bateu, mudou o batedor, hein? Com o pé direito, levantamento na primeira trave, afasta, tira a marcação do Operário. Rebote do Emerson Barbosa, divide na metade do campo com Bosquilha. A bola chega no Luan Dias protege com o corpo, faz o giro, 180 graus, entregou pra Pierre vai inverter da direita pra esquerda. Ele prefere o toque pra Matheus Bueno perigosamente faz o giro. Matheus Bueno escapa para a marcação do primeiro, solta a bola com Emerson. Emerson devolveu lá para o campo de ataque, é para João Vitor. João Vitor balança para cima da marcação, ele tenta a cavadinha na metade do campo para Pierre de calcanhar. Pierre para Matheus Salustiano para Marlon. Cara, o Marlon não consegue dominar a bola, impressionante. A bola volta na sequência do contra-ataque para Rodrigo Rodrigues. A falta está marcada. É impressão minha ou o Marlon não consegue dominar a bola, hein? Pois não, Eliel Almeida. Posso votar? Largo do Rosário. Perfeito. Pelo Giovanetti. 33, belo desempate. Belo desempate. 33 no primeiro tempo, daqui a pouco tem Carlão de Freitas com análise, vem parar, pedalou pra cima da marcação do primeiro, movimentou, devolveu, recuou, recolhe, volta a bola com Bosquilha pra Índio. Índio domina pelo sistema de defesa, já devolve a bola pela ponta esquerda pra Bosquilha marcado de perto pelo Mário Maranhão, foi obrigado a voltar com o Índio. O pé esquerdo é o pé dominante, ele faz o giro, gira o corpo também, devolveu pra Bosquilha colocou pra parar, escapou da marcação, boa finta, pintou o cruzamento da grande área, pintou o gol, bateu o Daniel, pegou Ari! O chute não foi do jeito que ele quis, mas a jogada do Pará é um novo Pará, Antônio Lupe. Não sei se chega a ser um novo Pará, mas a verdade é que o Pacheco tá levando um baile do lateral esquerdo do Operário. Ele foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para trás. Fiquei com a sensação que foi o Rodrigo Rodrigues que acabou finalizando de primeira para a defesa do Pegorari no centro do gol. 34 minutos aí, Carlão de Freitas, 0-0, Carlão. O Guarani precisa ajustar realmente esse lado direito, não só a parte defensiva com o Pacheco, mas a parte ofensiva também com o Marlon Maranhão, que não consegue ficar com a bola, não consegue dar um respiro para a defesa do Guarani. Agora, nos últimos minutos, o Guarani adiantou um pouco mais a marcação, dificultou a saída do Operário e o Luan Dias começou a participar. Ou seja, as chances foram criadas, aliás, uma chance clara com o João Vitor, que não pode perder o gol que perdeu.
34 minutos do primeiro tempo, 0-0, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem muito jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 34, quase 35 do primeiro tempo. Operário sai jogando com a bola pelo campo de defesa, bola solta para Índio pela ponta esquerda. Índio faz o levantamento lá para o campo de ataque no pivô ali do Rodrigo Rodrigues. A bola vai sobrando para o time do Operário lá para o campo de ataque, tá parado o jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos do primeiro tempo, segue em Ponta Grossa. Operário 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Pela Copa da Liga Inglesa, com o time reserva, o maior Manchester da Inglaterra, o City bateu o Watford e avançou na Copa. Sai jogando o time do Operário, bola solta pelo campo de ataque. Bruno Reis, não, Índio, né? Isso. Também é Bruno Reis, é a mesma pessoa. Entrega a bola para É que o Eliel me desestabilizou. Eliel que fica aí com essas conversas de maior Manchester. Bosquilha vem pro ataque, o chute longe, a bola vai para fora. Defesa do Guarani, bobeou na marcação, agora o Pegorari deu uma senhora bronca ali no Pierre, hein, Lupi? E o Bosquilha foi fominha, porque se ele dá o passe cortando a zaga do Guarani pro camisa número 99, o Rafael Lima, o Guarani ia se complicar muito. Por isso a bronca do Pegorari em todo o sistema defensivo. Tiro de meta pro camisa 1 do Bugre, Pegorari, que ficou muito tempo no departamento médico. No início da temporada, sofreu uma fratura na perna e agora, na reta final da temporada 24, está retornando aos gramados. Gabriel Bosquilha, que era muito promissor, né, Carlos de Freitas? É, da base, nasceu pro futebol no estádio Brinco de Ouro da Princesa, surgiu bem, aí aquelas transações malucas do ex-presidente Marcelo Mingoni, o Bosquilha foi pro São Paulo, foi vendido pro exterior, mas as lesões atrapalharam muito o Bosquilha, né? Principalmente no Inter de Porto Alegre, foi emprestado pro Curitiba e agora aparece no Operário, mas lá em 2012, 2011, ele era considerado uma joia aqui no Brinco de Ouro. 37 minutos no primeiro tempo, posse de bola para o Guarani, Pierre domina, mas a arbitragem está parando, marcando. A posse é para o time do Operário. E agora o Pierre fica reclamando ali, vai pintar cartão para ele e aparentemente para o Daniel Lima, né, Lupe? É, pro Pierre e também pro Daniel Lima, eles estavam batendo boca. Ele tá lá, hein? Ô, Pierre, calma. O Pierre não é tão... Ele é calmo. Fui na entrevista coletiva dele de apresentação, é um rapaz calmo, mas parece que agora ficou nervoso aí numa disputa de bola junto com o Daniel Lima. Os dois primeiros cartões do jogo, pro Operário Daniel Lima 99 e pro Guarani 47 Pierre. Eu não entendi nada, tá? Porque, na verdade, era o Pacheco que tava no lance, acho que é até disso que ele tá reclamando. E sobrou pro Pierre depois. É, só que aí o Alan Al vai ter que pensar alguma coisa no segundo tempo, porque o Pierre é jogador de marcação, já está pendurado. O Bispo tá no banco? Tá no banco. Bispo tá no banco. É, pode ser opção. 38 minutos do primeiro tempo, lateral marcado para o time do Operário fazer a cobrança pela ponta direita, vem bola na grande área. Thales levantou para Daniel, a bola passou por ele, desvio, chega no Pegorari. Faz a defesa com segurança, Pegorari. Fica com a posse de bola para o Guarani. Tem pressa, Pegorari rifa a bola para o campo de ataque na direção do João Vitor. Aposta a corrida com a marcação, a defesa tira. João Vitor ainda com a posse de bola. Caio Dantas está passando. Guarani. João Vitor prefere ganhar um lateral. Ele espera ali a chegada de mais companheiros, mas quando ele olha para trás, não tem ninguém. E aí vai ter que esperar todo o time do Guarani chegar pelo campo ofensivo. Emerson Barbosa faz o toque de bola pela ponta esquerda, solta a bola com Pierre. Pierre na ponta direita para Marlon. Marlon Maranhão dominou, entregou pela ponta direita para Pacheco. Pacheco levantou para Caio Dantas, afasta a marcação, tira na metade do caminho. Matheus Salustiano pega o rebote. Pierre na tabela com o Dias, boa bola para Pacheco na ponta direita, cruzou Pacheco, passa pelo Dantas. Jogada envolvente agora do Pierre. O cruzamento do Pacheco, por muito pouco, Dantas não coloca a cabeça na bola, hein, Lupi? O Pierre teve uma leitura de jogo perfeita, né? Porque ele cadenciou um pouquinho, deu o passe pro Pacheco na lateral direita, o cruzamento foi forte, um pouquinho alto. O Caio Dantas pulou muito, mas não conseguiu o cabeceio. A bola se perdeu lá do outro lado, o arremesso lateral pro Fantasma.
Lateral marcado, sai jogando o time do Operário, buscando jogada pelo campo ofensivo. Recupera o time do Guarani, volta com Emerson Barbosa. Ele volta com Pegorari. Pegorari levanta a cabeça, Pacheco se apresenta pela ponta direita, mas está marcado. Pegorari apontou lá para o campo de ataque. Ele levanta na direção do Caio Dantas, que não consegue domínio. A bola fica de graça para o Operário com Joseph. Joseph entregou na ponta esquerda. Pará, tá pedindo bola. Joseph arranca, vem para o toque de bola para Índio. Toque errado de graça para o Guarani. Voltou para Matheus Bueno para a ponta direita. É para Marlon Maranhão. Não consegue domínio. Marlon Maranhão chega no carrinho para recupera para o time do Operário, já entrega para Índio, Índio para Bosquilha, Bosquilha coloca o ataque para correr com o Daniel Lima, chega na cobertura, Matheus Salustiano recua para Pegorari, Pegorari não quis abrir de brincadeira, joga sério, manda a bola lá para longe, sobe de cabeça, Marlon Maranhão com ele, Pará também, Caio Dantas vai perseguir a bola, chega ali o Joseph, tenta rasgar a bola pela ponta direita, conserta o Thales, a bola fica para o time do Operário no rebote com Gabriel Bosquilha, Bosquilha dominou, escapou do primeiro, entregou pela ponta direita, boa bola, vem no apoio com o Rodrigo Rodrigues, ele é rápido na velocidade, é o Ronald quem domina pela ponta direita, se atrapalhou o Ronald. E aí o Emerson recuperou, na sequência ganhou ainda a falta para o time do Guarani pelo campo de defesa. O tempo passa, e o cronômetro marca, você confere no SBN. 40 minutos e 30 é o primeiro tempo e Ponta Grossa segue. Operário 0, Guarani também 0. Central da bola. Ex-Flamengo e Palmeiras, o lateral esquerdo Jorge não faz mais parte do plano do elenco do CRB. Nesta terça-feira, a diretoria anunciou a saída do atleta, que não enfrenta o Botafogo hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 9h30 da noite. Futebol Globo CBN. E o primeiro tempo, Cailão, o jogo tá parado ali para atendimento do jogador Pegorari. Tá tudo bem com ele, tá ganhando ali um tempinho o jogador do Guarani. O primeiro tempo equilibrado. O Operário começou fazendo aquela pressão, o que é natural por jogar em casa. De repente o Guarani foi assentando, conseguiu ajustar a marcação, pressionar a saída de bola e aí as chances foram criadas. A principal delas, claro, a do João Vitor, em que o Gabriel Mesquita fez uma grande defesa. Agora, defensivamente, o Guarani sofreu muito pelo lado direito com o Pacheco, os avanços do Ronald, do próprio Pará também, até por dentro a chegada do Bosquilha. Então, ajustar essa marcação, mas equilibrado, um 0x0 até aqui, justo. Duas chances claras aí, uma chance para o Operário, uma chance para o Guarani. Júlio, opa! Tem gente falando da gente, mandando recado aqui no 991869070. O Tomires, grande goleiro do Leão do Norte, a lenda Tomires, acompanhando a CBN em Ituverava. Mandou um abraço pro amigo Antônio Lupe. Tomires, que faz parte da seleção do comercial dos grandes jogadores que marcaram época, os lendários do Leão do Norte. O Aelson de Cosmópolis também mandou aqui que o Guarani vai ganhar. O Fábio de Valinhos mandou Guarani 1x0, América 1x0 e Corinthians 2, Fortaleza também 2. E vem Guarani pro ataque, a abertura de bola pela ponta esquerda, o chute do João Vitor, pega Gabriel Mesquita. João Vitor, que numa dessa fez o gol contra o Alex Muralha, né, Lupi? Ah, mas é uma diferença gritante entre Alex Muralha e Gabriel Mesquita, né? Altura, né? Altura. Tentou. Aliás, João Vitor, em entrevista coletiva, falou que o Alan tem pedido para ele arriscar mais os chutes de fora da área. E pelo que a gente está acompanhando no jogo, ele está obedecendo o treinador do Guarani. Tem finalizado bastante o camisa número 19, que foi o autor do gol da vitória contra o Mirassol. A bola volta para o campo de ataque, é do time do Operário pela ponta direita, vai pintar levantamento na grande área, executou na ponta direita, Thales, o cruzamento na boca do gol, afasta a defesa do Guarani. Na sequência ficou pedindo falta ali o Landias, a arbitragem manda seguir. A bola fica de graça para Emerson Barbosa, recuou, devolveu para Matheus Salustiano, jogou sério, Matheus Salustiano rasgou, tirou dali, a bola volta na metade do campo, Joseph empurra lá para o ataque, é na direção do Daniel, mas agora ele comete falta para cima do Salustiano. Hoje empunhando a braçadeira de capitão, Matheus Salustiano. 0x0, tudo igual por enquanto no primeiro tempo da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que às 9h30 tem bola rolando no Moisés Lucarelli, Carlos Cabela dá o recado. Ponte América, você curte aqui no Futebol Globo CBN Campinas, é logo depois do jogo do Bugre. 43 minutos do primeiro tempo, levantamento do campo de ataque, sai jogando o time do Operário errado, a bola falta para o Guarani, é para João Vitor adiantou, soltou para Caio Dantas tentou a tabela com o João Vitor, perde a bola, ela volta na metade do campo para Bosquilha contornado ali pelo Pacheco, o Pacheco ganhou, foi esperto, mais inteligente, mais rápido, Pacheco recuou, devolveu para Salustiano, limpo o lance, clareou, ele faz a devolução com o Lucas Adel, zagueiro cruel, entregou pela ponta direita para a chegada do PR,
Pierre devolveu para a chegada do campo de ataque, agora na ponta direita do Marlon Maranhão. Marlon Maranhão carregou, devolveu para a ponta, Pacheco pediu sozinho. Marlon, ainda ele, Luan Dias para Pacheco, Pacheco dominou, levantou a cabeça. Ele prefere o passe para Pierre, Pierre executou, soltou para Luan Dias para Pacheco na ponta direita. Vai pintar cruzamento, prefere o toque, é para Luan Dias dominou, vai fazer devolução. Boa bola boa para Marlon Maranhão, invadiu grande área, deu para trás, pintou o chute, trava a defesa do Operário, tira dali. A bola volta para Matheus Bueno vai clarear o lance, soltou para Pacheco, deu espaço para ele cruzar, preferiu devolução, é com Pacheco tentou o domínio ali, Matheus Bueno, num passe de primeira foi interceptado pela defesa. A bola volta para Matheus Bueno, para Pierre dominou, devolução, veio com Matheus Bueno pela ponta direita, escapa da marcação do primeiro, ele agora ficou sem espaço, vai ser obrigado a voltar com o zagueirão, Lucas Adel de primeira, soltou para Salustiano gira a bola pelo campo de defesa do Guarani. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 3. Vamos até 48 minutos no primeiro tempo. Guarani no ataque, volta a bola pro Luan Dias. Luan Dias tentou o passe ali, o Índio agora segurou o Luan Dias, ele ficou irritado. Largou tudo. Luan Dias. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança. Pierre tem pressa, entrega para Matheus Bueno. Faz o passe para Marlon Maranhão. Marlon Maranhão consegue o domínio, faz a evolução com Matheus Bueno pela ponta direita, entrega a bola para Pacheco. Pacheco dominou, vai tentar o cruzamento, perdeu o controle de bola, Pacheco. Ah, não. Fala, Léo. Não, o Marlon dominou um. O Pacheco não, né? É quando um domina, o outro não. E o Heitor foi titular no último jogo, né, Carlão? Então o Alan Al tá revezando, né, na lateral direita. Não sei se houve um cansaço, porque o Pacheco tinha feito uma boa partida lá em Belém contra o Paysandu e ele optou pelo Heitor e hoje volta o Pacheco, que faz uma partida bem questionável até aqui. Sai jogando o Guarani para o campo de ataque. Matheus Bueno domina para o time do Guarani. Solta a bola com Luan Dias. Ele faz a abertura de bola pela ponta esquerda. Recuou, devolveu para Pierre para a chegada do Emerson Barbosa foi obrigado a voltar. Entrega para Lucas Adel gira para Salustiano na fogueira. Coloca a bola para Matheus Bueno conserta. Já clareou pela ponta direita para Marlon Maranhão. Dominou! Marlon Maranhão entregou, soltou para Luan Dias. Entrega na metade do campo para Pierre perigosamente soltou para a chegada do Emerson perdeu o Luan Dias, recupera Emerson na sequência falta. O jogo tá parado, o Luan Dias acabou atrapalhando aí a saída de bola do jogador do time do Operário. O jogo tá parado, 46:30, faltando 1 minuto e meio para acabar o primeiro tempo. Já tem central da bola com Eliel Almeida para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, projetar o segundo tempo de Operário e Guarani. Mas tem ainda 1 minuto em campo, 1 minuto de jogo. Vem pro ataque o time do Operário. Na ponta direita tenta o cruzamento ali. O Ronald foi interceptado, desarmado. A bola volta pro time do Guarani. Sem pressa nenhuma, Matheus Bueno domina. Escapa da marcação do primeiro, carrega contra ali a cobertura do Diniz. Ele faz o toque na ponta direita para Luan Dias. Luan Dias ajeitou, passou. Pacheco como um foguete pela ponta direita. Ele prefere toque curta para Marlon Maranhão. Marlon Maranhão para Pacheco. Pacheco dominou na ponta, levanta a cabeça, se apresenta. O Pierre, recebeu o Pierre. Caio Dantas pediu no pivô, recebeu, devolveu para Pierre. Tentou ali a tabelinha, afasta a defesa do Operário e agora a arbitragem marca a falta. O último lance do primeiro tempo vai ser uma falta que pode levar perigo pro Caio Dantas, hein, Lupe? O centroavante do Guarani, ele fez o domínio com a perna, só que o jogador do Operário, o zagueiro, o Alan Godoy, ergueu demais a perna na disputa de bola e o árbitro entendeu que o lance foi faltoso. É uma falta frontal à meta do Gabriel Mesquita, que organiza a barreira. Tá com pinta de que vai o Matheus Bueno, tá o Luan Dias por ali também. É o último lance do primeiro tempo, falta perigosa para o Bugre. O último lance do primeiro tempo, uma falta perigosa para o Guarani, quem sabe na bola parada, 48 minutos. 0-0 no Germano Krieger em Ponta Grossa. É a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para você curtir aqui no Futebol Globo CBN Campinas. São 3 candidatos, Luan Dias e Matheus Bueno. PR está mais longe. Matheus Bueno com o pé direito, ele quem vem para a bola, explode na barreira. Desperdiça ali a oportunidade na cobrança de falta, o Matheus Bueno. Mais um. A arbitragem acresce mais 1 minuto. A bola vai sobrando pela ponta direita para Marlon. Uma boa bola para Luan Dias. Invadiu grande área, puxou para o pé esquerdo, bateu para fora! Ia ser um senhor golaço do Luan Dias, hein, Lupe? E um chute cheio de curva. Lance bonito, né? Porque ele fintou a marcação,
trouxe para o meio e de perna esquerda buscou o ângulo do goleiro Gabriel Mesquita, o ângulo direito. A bola não tomou a curva que ele esperava e se perdeu pela linha de fundo. Quase o Bugre sai do primeiro tempo em vantagem no placar. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo no Germano Krieger. Operário 0. Guarani também 0. Júlio Nascimento. Fim do primeiro tempo em Ponta Grossa. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Apresentação, Eliel Almeida. São 7h49. Júlio Nascimento deu recado neste primeiro tempo de 0 para o Operário, 0 para o Bugre. Guarani igualando as forças aí diante do Operário, que começou com toda a volúpia, mas não conseguiu tirar o 0 do placar. Tampouco o Bugre também. A manchete deste primeiro tempo, Carlão de Freitas. Bom, a manchete é que o Guarani começou mal, começou assustado, mas depois equilibrou as ações e criou 2 oportunidades claras. Uma com João Vitor, claríssima, né? E essa agora com o Luan Dias, que deu de curva, quase faz um golaço. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, tem Ponte Preta e América com transmissão aqui do Futebol Globo. CBN, Carlos Cabela, Adriana Almeida e Gabriel Castro dão um recado direto do Majestoso, hein? Você vai ficar por dentro também de tudo que vai acontecer entre Fortaleza e Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. Neste momento, portões abertos na Neoquímica. O Timão já vai estar escalado e claro que você vai conferir tudo aqui no Futebol Globo CBN. Às 9h30 da noite também tem Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto contra o CRB, jogo que interessa ao Bugre, interessa também a Ponte Preta, os times que estão ali abaixo dela na zona de rebaixamento. Se o Botafogo vencer, vai se distanciar um pouco mais. Já o CRB pode embolar a briga lá embaixo se conseguir um resultado positivo. Vale lembrar que o Bugre também tenta sair da zona de rebaixamento. Vencendo hoje, da zona não, da lanterna. Vencendo hoje, sai da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, se o CRB tropeçar diante do Botafogo. Mandar um abraço aqui para quem tá participando com a gente. Boa noite, amigos da CBN. Manda um alô pra mim em Campinas, Ricardo, junto com a esposa Gislaine e o filhão Murilos ligado na CBN. Todos os 3 ligados na CBN. A família Braz da Silva também acompanhando, dizendo aqui, ó, 2-0 pro Bugrão. Também tem o pessoal de Leme, lá o Robson Vitoriano. Leme acompanhando a CBN, o Davi no YouTube mandou boa, bora Guarani, vamos pra cima. Francisco Freitas também ouvindo a gente, o José Roberto Calado, a turma que chega no chat do youtube.com/CBN Campinas. A CBN, ó, ligada em vocês. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Operário Guarani. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. E não é que a turma do PT quer me tirar do jogo no tapetão? Epa, Dário. Vamos falar a verdade? Quem te condenou por abuso de poder e por não seguir a lei foi a justiça. Você usou do cargo para tirar vantagem. Tenta ganhar a eleição jogando fora das regras. Pode isso? Agora, Dário quer confundir o eleitor falando em tapetão. Que coisa feia, hein, careca? A lei vale pra todos e ninguém está acima dela. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. O MDB sempre entendeu a importância do mercado municipal e foi pioneiro na defesa da reforma. A revitalização do centro passa essencialmente pela reforma do mercado municipal. É um dos marcos da história da nossa cidade. Esse foi um compromisso real que eu tive com a minha cidade.
a reforma do mercado municipal. Por isso, dia 6 de outubro, preciso do seu voto. Arnaldo Salvetti, 15.000, para continuar nosso trabalho. Quando eu peço a sua confiança para não deixar o trabalho parar, é porque tem muita coisa boa pela frente. Tem as 5.000 vagas de creche do Espaço do Amanhã, as 6.700 cirurgias do Expresso da Saúde, as primeiras consultas nos centros de exames e especialidades médicas, a inauguração do Hospital da Mulher, Terminal Ouro Verde, o HPET, nosso primeiro hospital veterinário público, o Mercadão e o Centro de Convivência renovado. E aí, vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Não dá pra fingir que tá tudo bem. Dário Saad teve sua candidatura cassada por abuso de poder político. A condenação de Dário mostra que ele usou e abusou da sua autoridade como prefeito para ter vantagens nas eleições. Para a justiça, ficou claro que o candidato praticou desvio de finalidade e desequilibrou a disputa eleitoral em Campinas. Dário acha que em Campinas ele pode tudo, mas a justiça decidiu. Aqui não. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Nosso tempo chegou. Vote nos candidatos a vereador do União Brasil. Quer um vereador diferente? Vota no Clemente. As minhas propostas na rede social. Se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais pra mim. 44.117, Rafa, 23. William da Reciclagem, 44.644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. O PT tá desesperado e apelou pro tapetão me acusando de abuso de poder. Sabe qual foi o abuso? 3 postagens nas redes sociais mostrando o que fiz no Ouro Verde, no centro de saúde e numa creche. Pra mim, isso é abuso de trabalho. Já recorri e essa decisão não tem efeito prático nenhum. Eles vão tentar te confundir, fazer terrorismo eleitoral, porque disso eles entendem. Há 4 anos, a oposição também apelou e perdeu. Vem pro lado certo e a mudança continua. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Operário, Guarani e Central da Bola. São 7 horas e 56 minutos. Lembrando que você é sempre convidado a participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. Utilize o código de área 19, porque estamos em Campinas. 991869070. Já tem Ponte Preta e Operário direto do Majestoso, de onde já está Gabriel Castro, comentarista do Futebol Globo CBN. Alô, Gabriel, expectativa pro jogão de logo mais. Boa noite pra você, meu caro. Olá, boa noite, Eliel, boa noite, amigos da CBN Campinas. Daqui a pouco a Ponte Preta enfrenta o América Mineiro e vem pressionada para esta partida, porque ontem o Brusque venceu o Amazonas em casa por 1-0 e deixou a Ponte a 3 pontos da zona de rebaixamento. E a Macaca vem num retrospecto ruim, jogando sob os seus domínios, porque vem de 3 derrotas consecutivas, a última uma goleada para a equipe do Ituano e tem ainda um empate diante do Goiás. É verdade que na última rodada venceu o CRB fora de casa, então isso deve dar um gás para o técnico Nelsinho Batista e também para os seus comandados. Ponte precisa tomar cuidado com o meio-campo do América Mineiro, com o Juninho, com o Alê, uma equipe que gosta da posse de bola e que é muito rápida. Então eu espero um jogo equilibrado, mas até com o América Mineiro tomando as rédeas da partida e a Ponte tentando explorar um contra-ataque. Tem o Dodô, que é muito rápido, tem o Gabriel Novaes, que alia também a habilidade com a velocidade e precisa contar com o maestro Elvis, tem que estar inspirado para colocar ou jogadores na cara do gol ou até em uma finalização de média a longa distância. Já grande jogo, América Mineiro tentando ficar próximo ao G4 e a Ponte se afastar das últimas colocações. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e América, direto do Majestoso. Você confere o recado que o Carlos Cabela vai dar a partir das 9h30 da noite. Já tem análise do Carlão de Freitas sobre Operário e Guarani. Antes, mais um intervalo rapidinho. 9 minutos de intervalo para o segundo tempo começar já em 6 minutos, direto do estado do Paraná. Mas antes, mais um break, voltamos já. Futebol Globo CBN.
Operário. Eu peço a sua confiança para mais 4 anos, para a mudança continuar. Vem aí o trem Intercidades, parceria com o governador Tarcísio. E os terminais do Campo Belo e Amarais. 4 estações do BRT aqui no centro, no Rótula. Asfalto e drenagem para mais 15 bairros e 6 núcleos. Os piscinões da Princesa do Oeste e da Orozimo Maia. E a pavimentação da Avenida das Indústrias, que liga o Ouro Verde ao Campo Grande. E aí, vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Progressistas. Vote 11. Olá, sou o vereador Marcelo Silva, 11011. Venho trabalhando ao longo desses anos com ética, transparência, combatendo a corrupção, protegendo o nosso bem maior, que são as nossas crianças. Juntos podemos mais. Queridos amigos, amigas, meus amados pacientes, por uma Campinas mais próspera e saúde de qualidade, eu quero ser o seu vereador. Dr. Ianco é 11.000. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro Tourinho. A campanha de Pedro Tourinho cresce em todas as pesquisas e toma conta da cidade. E na sexta-feira, dia 27 de setembro, Comício da Mudança de Verdade, com Pedro Tourinho, o ministro Fernando Haddad e todo o time do Lula. Às 5 da tarde, no Largo do Rosário. Vem mudar com a gente. Coligação Mudança de Verdade, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Federação PSOL. Pedro Tourinho, candidato do PT, adora fazer propaganda falando mal de Campinas. Mas quando o MST invadiu uma propriedade privada em abril, ele não viu nada de errado e ficou caladinho. Quando uma vereadora do PT patrocinou um show erótico em praça pública, ele também não viu nada de errado. Ficou caladinho. Esse é o candidato do PT. Falastrão pra falar mal de Campinas. Caladinho com a turma do PT. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Pra mudar de verdade, vote 13. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do PT. Sou Wagner Romão, professor de Políticas Públicas na Unicamp. Peço o seu voto. Mudança de verdade é 13.300. Vote coletiva, nossa gente, nossa voz. Carlão do PT, 13.613. Mudança de verdade é com Luiz Felicidade, 13.100 e Pedro Tourinho, prefeito. Professora Solange Pozuto, 13.138. Peço o seu voto para fazer as mudanças que Campinas precisa. Federação Brasileira. Vote 13. Na última sexta-feira, dia 20, o teto do Mário Gatti desabou. Desabou! Isso é um perigo e não pode acontecer. Uma paciente grávida teve que esperar mais de 8 horas. Minha namorada desde 3 horas da tarde que ela tá aqui, não foi atendida ainda. E já é quase 12 horas da noite. Não dá para aguentar por mais 4 anos esse D de desprezo, descaso e desrespeito. O caos na saúde tem solução e é agora. Vote 23. Vote Rafa, prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Central da Bola. 8 horas e 2 minutos, 13 minutos de intervalo já no jogo do Guarani. Operário e Guarani vão empatando 0-0. E aí, Carlão de Freitas, o que despertou o seu olhar? O que chamou a atenção de Carlão de Freitas neste primeiro tempo, onde o Operário começou com toda a volúpia, mas aos poucos o Bugre foi trazendo a bola para debaixo dos braços, hein? O comentário do jogo. Eliel, nós até batíamos um papo aqui fora do ar. Eu falei, olha, o bicho não é tão feio assim como parecia. Os primeiros minutos foram assustadores, mas isso é normal. O Operário joga em casa, precisa dar uma resposta, vive um momento de instabilidade dentro do campeonato. Então o Guarani conseguiu se safar daquela famosa pressão dos 15, 10 minutos iniciais. E quando teve a bola, e principalmente quando esta bola estava sob o controle do Luan Dias, que é o cara que pensa, que faz o time jogar, o Guarani criou oportunidades. Foi assim no lance do João Vitor, foi assim no arremate do camisa 10, no último lance da primeira etapa. Ou seja, pequenos ajustes para o técnico Alan Al. Tomar cuidado, o Pierre está pendurado com o cartão amarelo, mas é procurar forçar essa marcação na saída de bola. Tanto é que o melhor momento do Guarani foi quando a marcação ficou alta, né? Luan Dias, o próprio Caio Dantas pressionando a defesa, ajustar esse lado direito com o Pacheco e a própria saída de bola ali com o Marlon Maranhão. Eu acho que poucos detalhes aí para o Guarani voltar até melhor na etapa complementar e quem sabe voltar para Campinas com os 3 pontos. É possível, sim senhor, o Guarani vencer o Operário no Germano Krieger. Caso o Alan Al queira mudar o time no intervalo, quem ele tem à disposição, hein, Antônio Lupe? Ele tem o Douglas Borges, que é goleiro, René Santos zagueiro, o Heitor lateral direito,
o Jefferson, lateral esquerdo, o Anderson Leite, volante, Gabriel Bispo também volante, o Estevão, que é a meia atacante, o Marcelinho, atacante, novidade, foi contratado na semana passada, o Reinaldo, que é atacante, e o Lohan, que é centroavante. E se o Rafael Guanais quiser mudar no Operário? Tem o Guilherme Lopes, o Santiago Campos, o Marco Antônio, o Felipe Augusto, o Guilherme Borek, o Eric Bessa, o Rodrigo Lindoso, aquele mesmo ex-internacional, o Gabriel Feliciano, o Jaci e o Ronaldo. Lembrando que o Rafael Guanais já fez uma mudança no primeiro tempo, uma mudança forçada por lesão. O Mingote, atacante, saiu do jogo e o Daniel Lima, também atacante, entrou na primeira etapa. Você mexeria em alguma coisa, Carlão? Não mexeria, mas ficaria em alerta, principalmente com o Pierre, que está pendurado com o cartão amarelo. São 15 minutos e 30 segundos já de intervalo, pois não, Lupe? Eu queria fazer uma pergunta pra você. Jogou futsal na infância ou não? Eu? É. Um pouco só. A quadra aumentou, né? Aumentou, bastante. Hoje não jogaria mais. Vai começar o segundo tempo, vem aí Júlio Nascimento. Apita o árbitro, toca na bola, o Guarani começa o segundo tempo em Ponta Grossa. Operário, Guarani, futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem muito jogo pra você. Série B do Campeonato Brasileiro, todo o segundo tempo do jogo do Bugre contra o Operário. E depois, coladinho no jogo do Guarani, tem a Ponte Preta em campo contra a América. Carlos Cabelo dá o recado pra você. 30 segundos do segundo tempo, levantamento do campo de defesa do Guarani, buscando jogar no lado direito do campo, é com o Marlon Maranhão. Maranhão contra a marcação do Pará. Pará diminui o espaço dele, coloca a bola pra fora, a lateral está marcado, é para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem bola na ponta direita para o time do Bugre. Pacheco movimenta a bola pela ponta direita, vai pintar a bola na grande área. Lá vem ele para o time do Guarani. 40 segundos do segundo tempo, 0-0, tudo igual, não teve gols no primeiro tempo. Luan Dias domina, entregou para Marlon Maranhão, quase a bola vai direto pro gol, faz a defesa Gabriel Mesquita. O Maranhão tentava um passo, a bola bateu, recuteou no zagueiro do Operário, foi pro gol, Lupe. Eu imaginei que o Marlon Maranhão finalizou para tentar um escanteio. A bola pegou no jogador do Operário e foi em direção ao gol. Gabriel Mesquita fez a defesa. Se ele faz esse gol, é o gol mais sem querer da história do futebol. PR domina para o time do Guarani pelo campo de defesa. Ele volta com o Matheus Salustiano, coloca a bola na metade do campo para Pegonari. Devolução é para Pacheco. Na ponta direita, Pacheco adiantou para o campo de ataque do Guarani com Luan Dias. Luan Dias domina, tem PR pertinho dele, vai tentar a inversão da direita para a esquerda, na direção do João Vitor, matou no peito o João Vitor, bom domínio, mas adianta Thales, recupera para o time do Pereira, mas já perdeu, a bola fica de graça para o Guarani, é para Emerson para Matheus Bueno, para Dantas sentiu. E aí é aquela preocupação, parece ali mais um choque, né, da dividida, propriamente, do que uma lesão muscular de Antônio Lupe. É, o Alan Godoy, ele atingiu com o joelho a região da lombar do Caio Dantas. E assim que ele sentiu o impacto, já foi pro solo. Falta a favor do Guarani, Caio Dantas tá mancando, preocupação com o artilheiro do Bugre. São 5 jogos, né, sem marcar, Caio Dantas, um mês sem balançar as redes, o artilheiro da Série B, que agora tem companhia, né, na artilharia também, com 9 gols. O Eric Luna chegou na artilharia também. Caio Dantas pretende ser o artilheiro, então tem que marcar. Falta marcada para o Guarani, levantamento na grande área, faça a defesa do time do Operário, corta para... É o mesmo. É ele! Ele está de volta, escanteio marcado para o Guarani, Lupe. O Pará foi tentar tirar a bola do campo de defesa do Operário, mandou pela linha de fundo, tem escanteio Guarani. Que belo presente do Pará pro Bugre, que tem escanteio. Escanteio marcado para o Pará, que é persona não grata no bairro Engordador, em Jundiaí. Sim. Levantamento na grande área, saiu mal o goleiro, a bola voltou para Maranhão, não conseguiu finalizar, Maranhão. Preocupa, hein? Me preocupa porque parece que ele prendeu o pé no gramado. A arbitragem não parou o jogo. A bola fica pro time do Operário, levantamento pro campo de ataque, agora o Pegorari. Acho que ele vai apontar, pedir para parar o jogo, né? Tá sinalizando lá o Pegorari. Preocupação com o Marlon Maranhão, hein, Lupe? Eu fiquei com a sensação que ele teve uma entorse no tornozelo, porque ele escorregou e a perna ficou presa no gramado. Na hora, o Marlon Maranhão caiu e colocou a mão no tornozelo esquerdo. Ao tentar fazer o domínio, ele escorrega e o pé de apoio acaba torcendo ali o tornozelo. Então o jogador preocupa demais. Também sofreu uma prisão ali do 8, do Vinícius Diniz. Não sei não se ele vai ter condição de jogo, mas foi o pisão. Foi um pisão do Diniz.
ele ter escorregado, por incrível que pareça, evitou a torção do tornozelo, cara. Será que não foi um lance pra VAR, não? Pisou, né? Se é do meio campo, é falta. O Alan tá reclamando lá disso, mas a arbitragem acho que vai mandar seguir, Lupe. Aparentemente, pelo menos, o árbitro não tá sinalizando ali VAR, não. Calma aí, vamos ver. Tá no VAR. Tá pressionando o Alan Al ali. Bola ao chão. 4 minutos do segundo tempo, 0-0. O jogo vai ser reiniciado. Saída do Pegorari, 0-0, tudo igual. 4 minutos do segundo tempo, é o Bugre em ação pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Júlio. Oi, Lupe. Mas se essa falta certeza não é no que meio daria. campo, É. ele dá a falta. Eu não sei não, hein? Discussão à vista. Pegorari sai jogando perigosamente. Entrega a bola para Lucas Adel. Aí não, né? Casadão inventou moda, entregou a bola de graça, lateral para o time do Operário, já cobrado, tem pressa, o time do Fantasma. A bola volta para Alan Godoy, girou para cima do Caio Dantas. Ele prefere voltar com a marcação, entrega a bola para Joseph. Joseph para Pará, Pará perdeu, domina Marlon Maranhão, arranca na velocidade, 2 contra 2, deu para Luan Dias, passou, a bola voltou para Caio Dantas, vai bater pro gol, ajeitou para Luan Dias, de frente pro gol, vai fazer, trava, a defesa tira dali. Alô Godoy na recuperação, manda a bola para escanteio. Bom contra-ataque do Guarani, que surgiu lá no erro do Pará, hein, Lupe? E aparentemente tá tudo bem com o Marlon Maranhão, porque foi ele que recuperou a bola do Pará, fez o toque pro meio campo, o Caio Dantas acionou o Luan Dias, só que na finalização ele explodiu em cima do Alan Godoy. Tem escanteio o Bugre, é pelo lado esquerdo de ataque. João Vitor vem para a cobrança do escanteio para o time do Guarani pela ponta direita do campo de ataque. Vai levantar a bola na boca do gol, executou. Afasta de soco, tira Gabriel Mesquita. Rebote é do time do Guarani. Volta a bola pela ponta esquerda para Emerson. Emerson para Pierre. Pierre para Emerson, ex-companheiro de Tom Bense. Já entregou a bola para João Vitor. Boa bola para Emerson. Linha de fundo, tentou cruzamento, foi bloqueado. A posse de bola vai ser do time do Guarani pelo campo de ataque. Sai em lateral. Arremesso marcado é para o Guarani bater pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. Agora 6 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa, segue. Operário. 0. Guarani. Também 0. Central da Bola. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, tem o jogo de volta da Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. O Timão tem a vantagem, venceu o jogo de ida por 2-0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, muita emoção pra você. 6 minutos e 30 do segundo tempo. E o segundo tempo, hein, Cailão? Guarani começa com mais chance por enquanto, hein? Voltou bem, hein? Voltou bem o Guarani. Olha lá, marcação alta, Caio Dantas, o próprio Luan Dias ali. Gosto da personalidade do Guarani. Explorando essa saída de bola, essa dificuldade que tem o próprio Pará, né? Um jogador bem limitado tecnicamente, mas começa com personalidade o Bugre. 7 minutos do segundo tempo, troca passe o time do Operário pelo campo de defesa, Gabriel Mesquita. Levanta a bola lá para o campo de ataque, lado direito do campo para Daniel Lima, sobe de cabeça com ele o Emerson. A bola voltou para Daniel Lima, dominou, tentou o giro, a bola bateu ali, resvalou no braço do Matheus Bueno, segundo a arbitragem, sem intenção nenhuma. E agora uma chegada mais dura do jogador do Operário, chegou rasgando por baixo ali o Diniz. Jogadores do Guarani ficam na reclamação, a arbitragem vai dar a posse para o Bugre pelo campo defensivo. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vai mexer. 7 minutos e 30, daqui a pouco tem alteração no Operário ou no Guarani, Lupe? No Operário, Gabriel Feliciano, camisa número 27, já conversa com o técnico Rafael Guanais. Vem a segunda mexida no time paranaense daqui a pouquinho. É, o Emerson que é a cara do Pierre, hein? Tá sinalizando ainda o Emerson, né? Tá doendo ali, tá doendo. Olha quem ele tirou. Pode parar. E vai embora o Pará, hein? Pará com a meia dúzia, vai embora, entra 27, Gabriel Feliciano. Gabriel Feliciano com a 27 está no jogo, é a segunda parada do técnico Rafael Guanais. Tudo bem, Pará vai embora. Gabriel Feliciano em campo, a segunda alteração do time do Operário. Posse de bola para o Guarani, levantamento lá para o campo de ataque, Everson Barbosa busca ali o lançamento para o Caio Dantas. Ô, Júlio. Afasta a marcação, bola volta de graça para o Guarani com Marlon Maranhão, movimentou para Pacheco, Pacheco dominou, tentou a devolução para Marlon Maranhão, se atrapalhou com a bola. Chamou, falou. Pará estava infeliz no jogo, por isso entrou o Feliciano. Ah, não é possível. 8h30 no segundo tempo. A bola volta para o time do Operário pelo campo de ataque. Solta pela ponta esquerda. É para a chegada do Ronald. Tentou a movimentação ali pelo campo de ataque. Foi derrubado pelo Pacheco. O jogo tá parado. Falta marcada. É para o time do Operário fazer a cobrança pela metade do campo. Ô, Júlio. Vem na movimentação ali o Feliciano. Pois não. Se o Guanais tirou
o Pará, nesse momento, né, com 8 minutos, poderia ter tirado no intervalo e assim não gastaria, né, uma janela de alteração. É porque ele deixou o treinador bem pé da vida, né? Porque ele começou o Pará querendo entregar a rapadura. O treinador não aguentou e já fez a alteração. E vem Guarani pro campo de ataque, acelerando o João Vitor. Escapou da marcação de 2 jogadores, deu a Luan Dias. Rasga, tira dali Alan Godoy. Tinha opção no lado direito do Marlon Maranhão, tentou a finta pro Luan Dias, aí perdeu o timing, né, Lupe? Perdeu o timing, né? Poderia ter feito a finalização de fora da área, tentou um passe melhor pro jogador do Operário que fez o desarme. Guarani tem arremesso lateral no campo defensivo, 0-0 no Germano Krieger. 9h30 no segundo tempo, levantamento lá pro campo de ataque na direção do Caio Dantas, aposta a corrida contra Alan Godoy. Alan Godoy protege com o corpo, não vai ter ali força pra bola sair, ele vai ser obrigado a tentar chutar contra o Caio Dantas. Caio Dantas protege. Alan Godoy pede ajuda, Caio Dantas tira o corpo da reta dele, Alan Godoy afasta o perigo, a arbitragem fica na dúvida ali se o lateral foi pro Guarani ou pro Operário, tá apontando pro Guarani. Lateral marcado, lado esquerdo do campo de ataque é pra Emerson Barbosa fazer a cobrança. Matheus Bueno se apresenta, pede bola no centro do campo, lá do outro lado também o Marlon Maranhão. Ele prefere o toque da linha de fundo, é com Caio Dantas no pivô, soltou pra Emerson Barbosa, protege com o corpo, chega por baixo ali o Rodrigo Rodrigues, coloca a bola pra fora, é novo lateral marcado pro Guarani. Guarani com o maior posse de bola por enquanto no segundo tempo. Lá vem Emerson Barbosa para Luan Dias. Para Emerson Barbosa, vai tentar o cruzamento na grande área. Tentou o cruzamento, vai sair escanteio. Ataque lucrativo pro Guarani, que ganha o escanteio numa jogada que renderia muito pouco, Lupe. É uma jogada que levaria o nada ao lugar nenhum. Cruzamento do Emerson, a bola explodiu no Vinícius Dias, camisa número 8, se perdeu pela linha de fundo. De graça, mais uma vez o Guarani ganha escanteio. Luan Dias na bola. Vai pro campo de ataque o time do Guarani pela ponta esquerda, escanteio marcado, Luan Dias com a número 10. Autorizado o levantamento da boca do gol, afasta a marcação, bola voltou pela ponta direita, passa pelo Marlon Maranhão. Contra-ataque do time do Operário, contra-ataque gigante. Lá vem na velocidade do Ronald. Ronald tem aberto do outro lado o Bosquilha. Ele faz o toque pela ponta esquerda para Feliciano. Tentou cruzamento. A bola bate na panturrilha do PR e se perde em lateral. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos do segundo tempo. Em Ponta Grossa segue Operário 0. Guarani Também 0. Central da bola. Fechando a 28ª rodada da Série B, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e América, Botafogo e CRB às 9h30 da noite. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Sai jogando o time do Operário pelo campo de ataque, solta a bola com o Diniz. Diniz devolve pra Índio. Levantamento pra Bosquilha. Bosquilha puxou pra linha de fundo. Boa bola. É pra Ronald, invadiu grande área. Rasga, tira Pacheco. A bola volta pra Diniz. Diniz na ponta esquerda pra Feliciano. Feliciano cruzou na boca do gol. Toca de cabeça. A bola passa por todo mundo. Vai embora. Lance perigoso. Tava sozinho. Forever Alone, o Rodrigo Rodrigues, Antônio Lupe. Ele entrou como elemento surpresa por trás da zaga do Guarani. O cruzamento veio pela esquerda. Pra sorte do Bugre, ele estava totalmente desatento. Não olhou pro gol e não olhou pro posicionamento do sistema defensivo. Perde grande chance o Rodrigo Rodrigues para abrir o placar do jogo a favor do Operário. O Operário começa a investir no ataque pela ponta direita. Chega a defesa do Guarani rasgando. Rebote do Operário, volta a bola. É com Joseph. Joseph entregou na ponta esquerda para Ronald na velocidade contra a marcação do Pacheco. Do jeito que ele gosta, contra 2 jogadores. Ronald adiantou, soltou para Índio, linha de fundo. O Índio vai ganhar o escanteio. Tentou o cruzamento, o Índio ali motiva os seus companheiros, escanteio marcado pro Fantasma, Lupe. Índio, que é o capitão do Operário, ele tentou um cruzamento, a bola explodiu no Matheus Salustiano e se perdeu pela linha de fundo. Mais um escanteio no jogo, dessa vez a favor do Operário. Lá pela ponta esquerda vem bola na área do Bugre. Escanteio marcado para o time do Operário fazer a cobrança pelo campo de ataque, 13 minutos do segundo tempo. Levantamento na direção do Joseph, toca de cabeça, Salustiano coloca pra fora. Operário. Mais um pouquinho. O cabeceio do Salustiano vai contra a própria meta, hein, Lupe? No cabeceio do Joseph, a bola explodiu na cabeça do Salustiano e se perdeu pela linha de fundo. O Pegorari já estava vendido no lance. Mais um escanteio pro Fantasma. Escanteio marcado para o time do Operário. Novo levantamento aberto. Joseph subiu de cabeça. A bola tá viva ainda pro Operário. Para Rodrigo na ponta direita. Ele adianta, solta no comando para Bosquilha. Bosquilha aí inverte o jogo na ponta esquerda. A bola vai chegar no Feliciano. Perdeu o tempo de bola. Aí o Parato lá no banco falou, tá vendo? É. Foi falar de mim aí, ó, vai mudar também. 14 minutos do segundo tempo, pois não, Lupe. Torcida do Operário, ele no Guanás,
Disse, volto Pará. A torcida tá a pé também de lateral esquerdo, por enquanto no Operário. E aí o jogo, hein, Carlão? 14 minutos 0-0. O Operário já começa a pressionar, chega muito ali pelo lado esquerdo de ataque, defesa do direito, lado direito de defesa do Guarani. Agora a bola aérea, né? Tem que tomar cuidado. Aquela do Rodrigo Rodrigues, ele chegou livre. Então tem que pressionar, fazer uma boa marcação para evitar esse tipo de chance do Operário. Lá vem Ronald, faz a tabela com Daniel Lima. Daniel Lima invadiu grande área, deu pra Ronald, costurou, a bola voltou pra ele, é pênalti! Pênalti pro time do Operário no toque de mão do jogador do Guarani. Boa tabela do Daniel Lima. Na finalização, a bola explodiu no braço do jogador do Bugre. O árbitro com muita convicção marca o pênalti, Lupe. Marca o pênalti porque ele estava praticamente do lado do lance. Depois de uma boa jogada do Ronald, a finalização explodiu no braço do Pacheco, se não me engano, dentro da área. Muita reclamação para os jogadores do Guarani. Tem um cartão amarelo pro camisa 10, pro Luan Dias, por reclamação. E o pênalti está marcado. A finalização do 99, Daniel Lima, e a bola bate no braço do Salustiano. Alguma dúvida, Carlão? Foi com o braço aberto, né? Muito aberto, olha lá. Muito aberto. Não tem jeito. Salustiano, né? Braço muito aberto, aí fica complicado. É isso. Pênalti marcado para o time do Operário. Aumentou a circunferência. Exatamente. A recomendação é cada vez mais, né? Os toques dentro da grande área. A marcação do pênalti. Agora fica a dúvida mesmo pro cartão, né? Porque tava um bololô danado ali na frente do árbitro, né? O Lupe teve a impressão ali do Luan Dias, que ficou parado questionando o árbitro mesmo. Tanto é que os companheiros tiraram o Luan Dias pela camisa, porque, não sei não, ele poderia ter sido expulso pela reclamação, mas também teve um pênalti pro Matheus Salustiano, um cartão pro Matheus Salustiano. A recomendação é que é o capitão, né? Que tem que falar com o árbitro. O Salustiano tá lá. O Salustiano tá lá pra conversar com o árbitro. O Pegoraro tá revoltadíssimo. Tá só pedido para ele ir pro VAR. O João Vitor também vai lá conversar com o árbitro. Depois a gente vai ter que conferir a súmula, né, Lu? Porque acho que sobrou uns amarelos aí de reclamação pro Guarani. Fato é que o Pegorari não aceita ir pro gol antes do VAR. Não aceita, ele reclama de algum lance antes da origem do pênalti. O pênalti está marcado. O árbitro, o senhor Paulo Henrique Volkopf, pede para que os jogadores do Guarani saiam da área. O pênalti aparentemente já está confirmado. Pênalti pro Operário, quem tá com a bola na mão, 99, o Daniel Lima. O João Vitor, ele tava ali questionando o árbitro. Eu não sei se o João Vitor tomou um cartão amarelo. E aí, nesse caso, seria um problema porque ele tá na lista de pendurados, né, Lu? É, ele e o Pacheco, são os dois pendurados no Guarani. Então, enfim, o árbitro mostrou cartão pra lá, cartão pra cá, não ficou claro. E agora sim o VAR tá conversando com ele, não sei se para identificar alguma coisa. Eu acho que ele vai pro VAR ver alguma coisa. Porque 17 minutos, são uns 2 minutos já de jogo parado, né? O árbitro não parece muito confiante do pênalti, né? Não me parece... Ele marcou com convicção, mas dá a impressão que ele está conversando com o VAR. Olha lá. Parece uma falta na origem da jogada. Pode ser também, né? Porque o lance tem que ser revisado de qualquer forma. E o Gabriel Bosquilha ali tá esperando para bater. O Pegorari vai lá e catimba. Chuta a bola ali do Gabriel Bosquilha. Estamos aqui na guarda do árbitro de vídeo operação. 17 do segundo tempo. Em Ponta Grossa, aparentemente o pênalti confirmado e marcado. Bosquilha vai tomando distância para a cobrança. Pegorari, depois de muita reclamação, vai lá, toma o seu lugar. O árbitro do jogo vai conversar com mais jogadores ali do Operário. Tá pedindo ali para que ninguém vá da área, senão ele vai mandar voltar. E agora sim o Gabriel Bosquilha, muito concentrado contra o Pegorari. Será que eles chegaram ali a pegar um período juntos ali de Guarani, né? O Pegorari é cria do Palmeiras, né? Então, o Pegorari foi pro Guarani em 2016, acho que não deu tempo, né? O Bosquilha saiu antes disso. 18 do segundo tempo. 0-0, Pegorari no gol. Mas é um show de cartão, tá confuso agora, hein? Ó, ele tá pedindo desculpa pro João Vitor, anulando o cartão do João Vitor, então era essa a reclamação. Pro Luan. E o cartão confirmado pro Luan Dias. Estão confirmando os cartões pro Luan Dias e também pro Salustiano. Menos mal, né? Porque o João Vitor tava pendurado. Pênalti pro Operário. A oportunidade de abrir o placar em Ponta Grossa. 18h30 do segundo tempo. Operário e Guarani por enquanto 0-0. Bosquilha na bola. Autorizado. Bosquilha bateu. Na casinha. Gol!
19 minutos do segundo tempo. O Gabriel Bosquilha desloca, pegou horário da cobrança do pênalti. Bola de um lado, goleiro do outro. Bosquilha, categoricamente, enche a rede do Guarani. Abre o placar em cobrança de pênalti depois de muita demora. Agora em Ponta Grossa tá assim, ó. Operário. 1. Guarani. 0. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Com muita calma, experiente, Bosquilha foi para a cobrança de perna esquerda e mandou no canto esquerdo do Pegorari, que nem saiu na foto. Bosquilha marca o primeiro gol dele com a camisa do Operário, o primeiro do fantasma do jogo. Tá no placar do Germano Krieger. Operário 1, Guarani 0. Guarani agora vem com tudo para o campo de ataque. Bola solta para Marlon Maranhão. Tentou fazer abertura de bola pela ponta direita. Ele buscava o João Vitor. A bola passa por todo mundo, vai sobrando tranquilamente para a defesa do goleiro Gabriel Mesquita. Agora vai ganhar todo o tempo do mundo. 19h50 do segundo tempo. 1-0 para o Operário. Cailão de Freitas. Guarani vai ter que correr atrás do prejuízo, Cailão. Vamos ver o emocional, né, do time, como vai se comportar, porque o Guarani não fazia uma má partida. Claro que era um momento até de pressão do Operário, mas o Guarani conseguia controlar a pressão. E aí, num lance de felicidade do Salustiano, né? Ele foi muito com o braço aberto e a marcação do pênalti foi inevitável. Então agora tem que acalmar para o Guarani retomar para buscar um empate. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos no segundo tempo em Ponta Grossa, agora tá assim, ó. Operário. 1, Bosquilha. Guarani. 0. Central da bola. Daqui a pouco tem Corinthians e Fortaleza, duelo pela Sul-Americana, os times estão definidos. Já eu trago aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, levantamento da grande área do time do Operário, afasta a marcação do Guarani, tira o perigo. A bola volta no comando para a chegada do Marlon Maranhão. O Marlon dominou e entregou de primeira na pressa para Pacheco. Pacheco adiantou demais, lateral está marcado. Posse de bola marcada para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Amarelo. Vai. Gabriel Bosquilha, autor do gol do Operário, recebe cartão amarelo. E vai mexer. O Guarani vai mexer pela primeira vez no jogo. Sai Pacheco com a 28 e entra Heitor com a camisa de número 2. Heitor tá no jogo com a 2 na vaga do Pacheco com a 28. É a primeira parada do técnico Alan Al. Corinthians. Vai. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Félix Torres na zaga, Hugo na esquerda. Rian, Carrijo, Breno Bidon e Coronado no meio campo. Ángel Romero e Yuri Alberto no ataque. Já tem Corinthians e Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Ele Almeida vai estar de olho no jogo. Já tem Carlos Cabela com todas as emoções também do jogo da Ponte contra o América. Um show de futebol para você nesta terça-feira de muita coisa na CBN Campinas. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança. Vem bola da grande área agora do time do Operário. A oportunidade da bola parada. Luan Dias está pertinho ali para a cobrança da falta. Vem bola ali na grande área do time do Operário. Pertinho dele também o Emerson e agora o Heitor. Todo mundo perto ali da bola. Guarani. Abdicou ali dela. O Emerson ameaçou o Heitor. Vem Luan Dias, cruzou na grande área. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta pela ponta esquerda para Emerson. Pega o rebote, vai tentar um novo cruzamento. Levantou na boca do gol. Gabriel Mesquita faz a defesa. Fica tranquila com ela, Lupe. E teve mais uma mexida no Guarani. O Marlon Maranhão com a 77 foi embora. Entrou 14, Marcelinho. Tem estreia no Guarani. Marcelinho com a 14 está no lugar do Marlon Maranhão com a 77. Fortaleza. Vai. João Ricardo no gol, Tinga na direita, Brites e Cardona na zaga. Felipe Jonathan na esquerda. José Wellington, Hércules e Pochettino no meio campo. Marinho, Lucheiro e Breno Lopes. 3 atacantes pra cima do timão, Júlio. Marinho vai pro jogo, Corinthians tem a vantagem de 2 gols. Já tudo pra você desse jogo na CBN. Estaremos acompanhando os detalhes da Copa Sul-Americana enquanto a bola rola no Majestoso para Ponte Preta e América. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Sai jogando Matheus Bueno. Escapa da marcação no primeiro. Entrega a bola para a ponta direita para Salustiano. Salustiano carrega, soltou para Heitor. Heitor tem liberdade. Pega a passagem na ponta direita do Marcelinho. Ele faz o toque por cima. A bola é para a chegada do jogador do Guarani. Ele volta a bola pelo sistema defensivo. Carrega Marcelinho fazendo a sua estreia. Entregou, soltou para Salustiano. Salustiano rasga, tira, corta. A bola volta para o time do Operário na metade do campo. Bosquilha
toca de cabeça para RR Rodrigo. Rodrigues não consegue domínio, a bola volta de graça para o time do Guarani. Emerson se atrapalhou, mas com falta. O jogo tá parado, falta marcada, a bola pertence ao time do Guarani, que vai ser jogando com tranquilidade ali pelo campo de defesa, buscando espaço o time do Bugre. Lucas Adel entrega a bola pela ponta direita para Matheus Bueno. Caio Dantas ficou no chão, pedindo, sentindo. Lançamento em profundidade para o Guarani. O João Vitor recebeu, invadiu grande área, puxou para o pé direito, vai bater, pediu pênalti. João Vitor bateu no centro do gol. Guarani. Gabriel Mesquita faz a defesa, segura firme Antônio Lupe. O João Vitor, ele foi um pouquinho fominha no lance. Ele recebeu em profundidade, foi puxando a marcação até que arrumou um espaço e acabou finalizando nos braços do Gabriel Mesquita, só confirmando o cartão para o Salustiano no pênalti marcado para o Guarani. 24 minutos, 24 do segundo tempo, 1-0 para o time do Operário. Só um detalhe, o Salustiano ele não tomou amarelo no pênalti, tá? Espero que não. Que ele acabou de tomar agora por reclamação. Ele não pode, o time não pode ser punido duas vezes, Júlio. O pênalti já foi marcado, o jogador que fez o pênalti, de acordo com a nova regra, não pode tomar cartão amarelo. Mas eu só previ o cartão para ele, entendeu? Eu já imaginava que isso ia acontecer, eu só antecipei o cartão. Não sei pra que tanta bobeira, tanta discussão. E agora tem mais um cartão ali pro Alan Godoy, camisa número 3 do Operário. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos do segundo tempo em Ponta Grossa, segue. Operário. 1. 0. Central da bola. Atenção, torcedor do Corinthians que quer comprar a camisa do Memphis Depay. Definido o número dele na Sul-Americana. 7 ou Sebum em japonês. Número 7 vai usar o canadense do timão. Júlio Nascimento. Rasgando emoções do Futebol Globo CBN Campinas. Futebol Globo CBN. O jogo vai ser reiniciado em Ponta Grossa. O Operário vence por 1-0, parcialmente jogou marcado pelo Gabriel Bosquilha de pênalti. Guarani vai chegando à terceira derrota seguida como visitante, né? No meio do caminho aí alguns bons resultados no brinco, como a vitória contra o Mirassol, mas como visitante, campanha definha nesse momento. A bola volta para o campo de defesa do time do Guarani. João Vitor tenta dar o combate, a bola sai em lateral e já vai mexer em bloco o time do Operário, até porque, né, Lupe, salvo engano, o Operário só tem mais uma parada, né? Então, mas ele já mexeu 2 vezes. Calma aí, é uma coisa errada aí. Tem muita coisa errada. Vamos lá, 8-19 no Operário, sai o Vinícius Diniz, entra o Rodrigo Lindoso, aquele mesmo, hein? Rodrigo Lindoso tá no jogo no lugar do 8. Vamos esperar agora o quarto árbitro. Não é possível, cara. Tem 4 para entrar 3, 16-11. Acho que avisaram o homem ali, hein? Sai o Bosquilha, entra o 11, que é o Felipe Augusto. Felipe Augusto tá no jogo com a 11 e tem mais uma só, hein? 5,55. Sai o Índio com a 5, entra o Jaci com a 55. Acabaram todas as mexidas do técnico Rafael Guanais. Eu acho que alguém avisou. Porque o 72 estava prontinho para entrar também. Eu acho que ele esqueceu que ele tinha mexido pra sair, no Mingote no primeiro tempo. O Ronaldo não vai entrar? Não, Ronaldo não. 27 minutos do segundo tempo, mexeu todas então a equipe do Operário. Acho que ele esqueceu do Pará, né, Lucas? Acho que ele esqueceu do Mingote no primeiro tempo. Pode ser também. A bola volta para o campo de defesa do time do Operário. Entrega ali com Thales na ponta direita, recupera o Guarani. Caio Dantas, tenta empurrar na ofensiva. Rodrigo Lindoso pega no rebote. A bola fica para Pegorari de graça. Recomeça o time do Guarani com 28 minutos do segundo tempo. E aí, Carlão de Freitas? Guarani tem que reagir, hein, Carlão? Não consegue retomar, não consegue estabelecer uma pressão. O técnico Alan Aule abriu mão do Marlon Maranhão para colocar o Marcelinho, para dar um pouco mais de fogo, né? Poder de fogo ali pelo lado direito. Agora, o João Vitor, ele até disse na nossa programação aqui, que ele tá chutando, que ele tá arriscando, mas tem que ter um pouco mais de inteligência na hora do chute. É sempre a mesma jogada. Contra o Mirassol ele deu sorte, mas hoje não. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, hora ou outra dar o passe, né? Porque os chutes não estão saindo. Levantamento da grande área para a direção
do Caio Dantas, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa, recomeça com Matheus Salustiano entrega a bola com Pegorari, último homem do Guarani, ele domina, levanta a cabeça, procura opção, entregou pela ponta direita para Marcelinho resvala de cabeça, ele tenta o passe ali para Caio Dantas sem direção, a bola volta de graça para Joseph, recomeça para o time do Operário para Gabriel Mesquita coloca a bola na metade do campo, sai jogando com Lindoso faz a abertura de bola pela ponta esquerda, pelo campo de defesa, sai jogando agora mais uma vez com Mesquita para a chegada ali do Alan Godoy coloca a bola no campo de ataque, Daniel Lima faz o pivô contra a marcação do Salustiano, ele deixa a bola pela ponta direita, para Thales adiantou para Felipe Augusto, vem na cobertura defesa do Guarani, rasga Emerson Barbosa, coloca a bola para fora, a lateral está marcado, a bola pertence ao time do Guarani pelo campo de defesa, sai jogando o time do Bugre com Emerson Barbosa, solta a bola com Lucas Adel, perigosamente para Pegorari, ele para a bola na grande área, procura a opção ali do Marcelinho, colocou na fogueira, a bola voltou de graça para o Operário, Ronald invadiu, bateu para fora do gol, ficou pedindo ali o escanteio, o Ronald de arbitragem, o árbitro olha pro Bandeira, aparentemente dá o tiro de meta, mas que bobeada deu a defesa do Guarani, Lupe. Bobeada do Pegorari e do Marcelinho, né? Porque o Pegorari mandou essa bola por elevação pro Marcelinho, que perdeu na disputa e viu o Ronald invadir a área, bater cruzado pra sorte do Bugre. Essa bola balançou a rede, só que do lado de fora. Pegorari deu uma bronca no atacante, que perde mais uma. Sai jogando o Operário, recupera a bola na metade do campo. A tentativa de longe do Rodrigo Rodrigues. A bola bate na marcação, vai sair em linha de fundo. O Heitor se esforça, evita que ela saísse sem escanteio, mas entrega em lateral para o time do Operário fazer a cobrança. Já cobrado, domina Feliciano pela ponta esquerda. Ele entrega a bola na metade do campo, recomeça, vem com o Rodrigo Rodrigues, balançou, movimentou. É para a chegada agora do Lindoso para Jaci na ponta direita. Ele inverte da esquerda para a direita, para Thales. Thales dominou, tem Felipe Augusto aberto pela ponta direita. Ele quem recebe, Felipe Augusto puxou pro pé esquerdo, vai tentar a cavadinha na grande área, executou, levantou, toca de cabeça, Pegorari faz a defesa. Lançamento na medida pro Daniel Lima, que perdeu o gol, hein, Lupe? Primeira participação do camisa número 11, do Felipe Augusto, que também tem uma bagagem longa com a camisa do Operário, cruzamento dentro da pequena área, o Daniel Lima sozinho cabeceou no centro do gol, Pegorari fez a defesa, mais um vacilo do sistema defensivo do Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 31 minutos é o segundo tempo em Ponta Grossa. Operário 1 Guarani 0. Central da Bola. Já tem quartas de final da Libertadores da América. O River Plate recebe o Colo-Colo do Chile. No primeiro jogo ninguém foi de ninguém, 1-1. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. A bola volta para Matheus Bueno. Lançamento para Marcelinho nas mãos do goleiro Mesquita. Júlio. Oi, Lupe. Daqui a pouco 3 mexidas do técnico Alan Al. Precisa mexer no time, né, Carlão? Precisa agitar um pouquinho, né? O Caio Dantas, não sei se ele está sentindo alguma coisa. É claro que é um centroavante, em qualquer momento ele pode desequilibrar marcando gols, mas não faz uma boa partida. Realmente caiu de produção, uma presa fácil para o sistema defensivo do Operário. Pode ser até uma intenção do Alan Al, tem o Lohan no banco, pode entrar no lugar do camisa 99. Agora, é o Caio Dantas, de repente ele pode aparecer, mas até aqui não faz um bom jogo. E vai aumentando por enquanto a marca negativa o Caio Dantas, né? Agora já vai chegando a 6 jogos sem marcar para um centroavante, isso é péssimo. O Caio Dantas nunca ficou tanto tempo assim, sem balançar as redes com a camisa do Guarani. Tem gol, informação, Eliel Almeida. Pelo chilenão tem gol dele. Contreras, 1-0 para o Everton, para cima do Coquimbo Unido. Jefferson, Reinaldo e mais alguém ali, Lupe. Vamos lá, 19 e 20, beleza. Vamos então para as alterações. Saiu o João Vitor com a 19, entrou 20 o Reinaldo, saiu também o Pierre com a 47, entrou 5 Anderson Leite e também saiu camisa de número meia dúzia Emerson, entrou 17 o Jefferson. Bom, espero que eu esteja errado, mas ele troca só nominalmente, só isso, né? Taticamente não fez nenhuma alteração. Falta marcada para o Operário, levantamento da grande área, afasta a marcação, tira dali.
Recupera o time do Operário. Volta a bola com Thales. Thales na ponta. Entregou, soltou perigosamente ali para a chegada do Lindoso. O Lindoso foi obrigado a voltar para o goleiro Mesquita. Ele rifa a bola para o campo de ataque e solta lá na frente, na direção do Ronald. Ronald aposta a corrida, cercado ali pelo Heitor. Heitor completa, fica com a posse de bola para o time do Guarani. Ele contorna a marcação, acelera. Heitor tem pressa para o time do Bugre. A abertura de bola pela ponta direita é para a chegada do Anderson Leite. Anderson Leite clareou, limpou, soltou para Matheus Bueno. Matheus Bueno, ele carrega, procura opção, entrega para Matheus Salustiano. Matheus Salustiano entrega para Adel. Perdeu Adel. Felipe Augusto de frente pro gol, vai fazer. Pegorari! Pode ir lá dar um abraço no Pegorari, Lucas Adel. Pode ir lá dar um abraço no Pegorari, agradece. Porque senão o prejuízo seria muito grande pro camisa 12, hein, Lupe? Que bobeira do Lucas Adel. Foi tentar sair jogando, perdeu a bola pro Felipe Augusto. Dentro da grande área, dominou a bola, o Pegorari saiu no tradicional X e fez uma defesa importante, quase o Operário marca o segundo no Germano Krieger. Guarani sai jogando pelo campo de defesa, Marcelinho perdeu mais uma vez, a bola voltou para Ronald, para Daniel Lima, de frente pro gol, bateu Pegorari. Guarani despencou, hein? Marcelinho. Pois não, Cailão? Júlio, o Guarani despencou, não consegue sair jogando, errando demais tecnicamente, principalmente na saída de bola. O Operário estabelecendo uma marcação mais alta, mas conseguindo roubar as bolas. Não sei se é emocional, se fisicamente, mas o Guarani caiu de produção nos últimos minutos. Agora a alteração precisava, o Alan Al podia ter um pouco mais de ousadia, né? Coloca o meio, um jogador de ataque no lugar de um dos volantes. Não, ele não fez nenhuma mudança tática. Sai jogando Jefferson pro time do Guarani, soltou para Dantas, Dantas para Matheus Bueno, Matheus Bueno para Jefferson. Jefferson levantou na boca do gol, Mesquita faz a defesa, fica com ela tranquila, tranquila. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. ...35 minutos do segundo tempo, 35 do segundo tempo em Ponta Grossa, segue. Operário. 1. Guarani. 0. Alô, Moisés Zucarelli, Carlos Capela, grande abraço, boa noite pra você, Capela. Boa noite pra você, Júlio Nascimento, e a todos ligados no futebol da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola em 9h30 da noite pra Ponte Preta e América, no Noite Quente de Campinas, 26 graus. Estão esquentando alguns gatos pingados que estão aqui no Majestoso. Central da bola. Central da bola. Daqui a pouco às 9h30 tem Copa Sul-Americana, tem o jogo do Fortaleza contra o Corinthians. Tem também Série B, Botafogo e CRB em Ribeirão Preto. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Sai jogando pro campo de ataque o time do Guarani. Vem com o Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou. Entregou na ponta esquerda para a chegada do Reinaldo. Reinaldo levanta a cabeça, procura opção. Ele ginga para cima da marcação no primeiro. Tenta o passe por dentro. A bola volta para Marcelinho. Marcelinho tentou fazer a finta, perdeu. A bola fica viva pro time do Operário pelo campo de defesa. Sai jogando com tranquilidade. O time do Operário vai fazendo fila. O Rodrigo Lindoso, aliás é o Alan Godoy. Alan Godoy dominou pela ponta direita, agora protege, faz a finta mais uma vez, contornou o Matheus Bueno. Alan Godoy, ainda ele faz o passe, é para Daniel. Daniel tentou a finta de primeira, buscando ali o Felipe Augusto, foi desarmado. A bola volta para Anderson Leite. Anderson Leite domina, recolhe para o time do Guarani, tenta ser jogando, ele abre os braços sem opção nenhuma. O time do Guarani se esconde atrás da marcação do Operário. A bola volta na metade do campo para Luan Dias para Jefferson. Jefferson dominou, puxou para a ponta esquerda. Reinaldo passa, se apresenta a marcação, acompanha ele foi obrigado a voltar com Anderson Leite. Anderson atravessou, jogada para Heitor na ponta, boa bola. Heitor escapou da marcação, pediu a falta. E eu tive a impressão que o Feliciano se atrapalhou inteirinho ali, fez a falta mesmo, Lupe. O Heitor, quando domina a bola, ela quica no gramado, o Feliciano tenta fazer o desarme, mas ele acaba atingindo ali a panturrilha do Heitor. Foi infeliz agora o Gabriel Feliciano e melhor pro Guarani, que arruma uma falta muito perigosa, é lateral ali do lado direito. Provavelmente essa bola vai ser levantada na área do Operário. Por isso, muita preocupação para o goleiro Gabriel Mesquita. 38 minutos do segundo tempo, 1-0 para o time do Operário. Bosquilha marcou de pênalti, um pênalti infantil ali, né? Braços abertos do Salustiano, uma infelicidade total. Depois disso o Guarani desmoronou, precisa do gol. Levantamento da grande área, a bola tá viva. Bate, Adel, bloqueia a defesa, tira dali na sequência, rasga o Joseph.
Teve a chance o Guarani do gol de empate. A bola volta para Matheus Bueno. Tá ali dando a instrução para o seu companheiro. Para Matheus Bueno, pensa, entrega para Jefferson. Jefferson domina pela ponta esquerda, solta a bola com o Reinaldo. Reinaldo para Dantas, Dantas movimentou, escapa a marcação do primeiro, solta agora para Anderson Leite. Anderson Leite para Matheus Bueno. Matheus Bueno tem Dantas aberto do outro lado, é para ele o toque. Recolheu, voltou para Reinaldo. Reinaldo faz da finta, escapa a marcação. Dantas se enrosca com o zagueirão ali, fica reclamando. A bola volta para Matheus Bueno. Matheus Bueno soltou para Jefferson, vai pintar cruzamento da grande área. Ainda ele ajeitou para Reinaldo, invadiu grande área. Reinaldo, mais uma finta para Jefferson no pé de ferro, perder. Recupera, o time do Operário vai ser jogado pelo campo de defesa com 39 minutos do segundo tempo. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar porque aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem pro campo de ataque o time do Operário, bola solta para Ronald, lado esquerdo do campo. Bola agora com Feliciano, volta com Lindoso. Lindoso na metade do campo com Jaci, escapa para a marcação do primeiro, fugiu ali da finta, da falta do Matheus Bueno. Tocou pela ponta esquerda para Ronald para Feliciano, cruzamento, a bola desviada pelo Heitor. Se perde ali de fundo, tem escanteio o time do Operário. É mais uma bola parada para o Fantasma, Lupi. Não tem pressa nenhuma o Operário. Agora cai o jogador do Fantasma, que tem escanteio, é pelo lado esquerdo. Quem caiu foi o Ronald com a 31, mas o Operário não tem mais nenhuma mexida. Nem o Guanais, nem o Alan. Todos já mexeram 5 vezes. Tem escanteio pela esquerda, Gabriel Feliciano na bola. Gabriel Feliciano vem para fazer o escanteio, para cobrar o escanteio para o time do Operário, autorizado. 1-0, Fantasma vence o Guarani por enquanto. Levantamento, a bola aberta, afasta Jefferson de cabeça, tira dali. Rebote é do Operário pela ponta. Levantamento do Rodrigo Rodrigues na primeira trave, sobe de cabeça a defesa do Guarani, rasga. A bola volta para Rodrigo Rodrigues, o Operário agora vai controlar o jogo. Não tem pressa nenhuma o time do Fantasma. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. A CBN está marcando 40 minutos e 30 segundos. É o segundo tempo em Ponta Grossa. Operário 1, Guarani 0. Moisés do Carelli, alô Carlos Capela. Olha, Júlio Nascimento e torcedor da Macaca. Daqui a pouquinho a Ponte entra em campo tentando manter aí um ritmo de vitórias, ou voltar ao ritmo de vitórias depois de vencer contra o CRB. Hoje pega o Coelho aqui no Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Central da Bola. E amanhã também às 9h30 da noite tem quartas de final da Libertadores, duelo brasileiro. São Paulo recebe o Botafogo no Morumbis. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, 0-0. 41 minutos do segundo tempo, escanteio marcado pro Operário, mais um pro Fantasma, Lupe. Eu fiquei com a sensação que a finalização não pegou em ninguém do Guarani, não. Não, você tá certo, viu? A bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta pro Pegorari. Não, deu escanteio. Ele deu escanteio, você tá certo. A bola não desviou ninguém. Não desviou, eu olhei aqui. Felipe Augusto. Mas a arbitragem não entendeu assim. Felipe Augusto vem pro escanteio. Vem Operário na bola parada, mais uma oportunidade. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça, milagre do Pegorari! Mais uma defesa vai se consagrando no grande nome do jogo do Guarani. Ronald pega o rebote pro Operário, levantamento na boca do gol, bola passa por todo mundo, vai embora. Pegorari fazendo uma partidaça, hein, Lupe? Milagre atrás de milagre. Só não conseguiu defender o pênalti do Bosquilha. A cabeçada do Joseph, camisa número 30, ela foi no cantinho direito. Pegorari com uma das mãos fez a defesa. Mais uma boa atuação do camisa número 1 do Guarani. E fica agora aquela dor de cabeça, né, Carlão? Porque o Vladimir volta na próxima rodada. Pegorari fez 2 bons jogos com a camisa do Guarani. 2 bons jogos, salvou o Guarani nessa partida contra o Operário. 2, 3 defesas importantíssimas, né? Vai garantindo, por enquanto, esta pequena vantagem para o Operário, né? Ou seja, o Guarani se mantém no jogo. Agora, é impressionante, pode até empatar. Mas como o Guarani despencou, depois de ter tomado o gol, o Guarani emocionalmente caiu demais na partida e fisicamente também. Reinaldo domina para o time do Guarani na ponta esquerda, vem para a movimentação contra a marcação do primeiro. Ele foge da marcação do Jaci, tocou para Anderson Leite. Anderson Leite ameaçou fazer o levantamento, consegue o passe para Reinaldo, devolução para Anderson Leite, foi forte demais o passe. Posse de bola é para o time do Operário. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo.
Futebol Globo CBN. 1-0 pro time do Operário, reta final. Guarani sem ousadia, né, Carlão de Freitas? Principalmente depois do gol, né? No momento que estava 0-0, existia ali uma pressão do Operário, mas o Guarani conseguia administrar, não corria tantos riscos. A partir do pênalti, o gol marcado pelo Bosquilha, a coisa degringolou. O Guarani não estabeleceu nenhuma pressão, pelo contrário, o Operário ficou mais com a bola, criando ações ofensivas, desperdiçando oportunidades claras de aumentar o placar. Realmente assustador o Guarani depois do gol marcado pelo Bosquilha, o gol de pênalti. 43 minutos do segundo tempo, 1-0 para o time do Operário. Já vamos entrando na reta final do jogo. Daqui a pouco, às 9h30, direto do Moisés do Carelli, Carlos Cabela dá o recado para Ponte Preta e América. É a sequência da 28ª rodada, encerramento da 28ª rodada. Tá chegando o finalzinho do campeonato e vai ter expulsão, hein? Ah, mas pra coroar, né? Vai ter cartão vermelho pro jogador do Guarani. O Reinaldo tá expulso, Lupe? Ah, só pode ser. É o Reinaldo. E pelo que eu vi do movimento do árbitro, ele fez alguma reclamação mais forte que deu a entender pro árbitro expulsar o camisa 20 do Guarani. A assistente, a Fernanda Kruger, que é assistente FIFA, ela tá lá, conversa com o Pegorari, agora conversa com o Reinaldo. O árbitro faz um movimento com a cabeça de sim. Tá expulso o camisa 20, Reinaldo, pra coroar essa boa atuação que ele está tendo no jogo. É um jogador que já está em baixa com a torcida há muito tempo, né? Esse tipo de situação não colabora em nada, né, Carlão de Freitas? Reflete o momento dele, né? Apesar do Guarani estar ainda em recuperação dentro da Série B, vem de vitória sobre o Mirassol, mas o Reinaldo faz uma Série B muito ruim, perdeu posição entre os titulares, em descrédito com a torcida, e agora, para coroar, né, esse momento tão complicado que vive, ele recebe o cartão vermelho. Ele falou poucas e boas para assistente, hein? Olha lá. Assistente é FIFA, né? Não tem como. Não, e outra coisa, a arbitragem é autoridade dentro de campo. O jogador tem que se acostumar a respeitar mais a arbitragem. Foi bem juvenil, né, Júlio? Não tem que ser nenhum palavrão mais hostil, não, de baixo calão, não. Pode ser qualquer desrespeito, já tem que começar a vermelhar mesmo. O jogador é muito folgado, tá maluco. E outra coisa, Júlio, nós estamos criticando, né, a maneira como o Guarani caiu de produção depois de ter tomado o gol. O técnico Alan Al também não foi bem, né, nas alterações, ele só trocou as peças, ele não mexeu na equipe, ele poderia ter colocado um jogador mais ofensivo no lugar de um dos volantes, mas ele não fez isso, trocou o famoso 6 por meia dúzia. Sai jogando o Guarani pelo campo de ataque, movimenta pela ponta direita, agora o Caio Dantas, jogo tá parado, falta marcada. Mais uma falta, e até em relação agora, existe uma preocupação desse lado emocional dos jogadores do Guarani, prejudicar o próximo jogo, né, Lu? Porque o árbitro, assim, tá sem paciência nenhuma também com os jogadores do Bugre, né? Não, agora ele ligou aquele botão, né? Ele tá colocando, ele ligou aquele botão e tá saindo distribuindo o cartão pra todo mundo. Agora foi o Caio Dantas que recebeu o cartão amarelo, o Heitor tá batendo boca com o jogador do Operário, o Salustiano tá tirando a rapaziada dali, o Marcelinho também, o Anderson Leite, o Rodrigo Lindoso, que é experiente, tá no meio da confusão. Sei não, hein? Pode ficar ainda pior esse cenário pro Guarani por conta de todo esse problema com os jogadores paranaenses. Mais 8 minutos de acréscimos nesse segundo tempo. 46 minutos do segundo tempo, vamos até então 53 minutos. Tem mais aí bons minutos para o Guarani tentar uma reação. E o árbitro agora vai se distanciando da falta. A falta está marcada para o time do Operário. Falta do Caio Dantas, né? Deixou ali o braço para cima do jogador do time do Operário. Cartão amarelo para o camisa 99. Jogo parado. Falta cobrada para o time do Operário pelo campo de defesa. Movimenta pela ponta direita para Thales. Thales faz a devolução. É por dentro para Alan Godoy. Alan Godoy dominou, entregou pela ponta esquerda. O time do Operário vai trocando passes. A bola volta para a ponta esquerda. Tenta ali, enfiada de bola agora com o Feliciano. Feliciano entregou, soltou para Ronald. Ronald puxou para a linha de fundo contra a marcação do Heitor. Heitor recupera, sai jogando. Pertinho dele tem o Marcelinho. O Heitor fica com a posse de bola. Solta a bola com o Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou. Ele vai inverter do outro lado. Bom passe. É para Luan Dias. Luan Dias tem Jefferson aberto para a ponta esquerda sozinho. Ele prefere o toque para Caio Dantas. Caio Dantas movimentou, soltou para Marcelinho. Vamos ver, Marcelinho. Do jeito que ele gosta, Marcelinho tocou para Heitor. Heitor, linha de fundo. Tentou cruzamento, ganha no escanteio.
Guarani precisa lutar nos minutos finais, ganha o escanteio, Lupe. Na força do embalo de Marcelinho, que acionou o Heitor pela direita. Só que o cruzamento foi muito mal, explodiu no único jogador que estava marcando o lateral direito do Bugre. Mesmo assim, Guarani ganha escanteio, tenta o gol de empate. 48 minutos do segundo tempo, escanteio marcado para o time do Guarani. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Luciano, a bola volta na ponta direita. Ainda o Guarani para o campo de ataque, tenta ali o levantamento. Jefferson, a bola bate na marcação. Marcelinho ajeitou para Dantas, afasta a marcação do Operário, rasga. Ganha um lateral, Guarani segue no campo de ataque. Bugre segue no ataque, agora é pressão total do Guarani. Faltava essa ousadia, Guarani agora parece que acende no jogo. Matheus Bueno domina, soltou para Anderson Leite. Anderson Leite ameaçou o chute, prefere o toque na ponta esquerda para Jefferson. Jefferson cruzou, tira Godoy, afasta o perigo. Rebote é do time do Guarani com Jefferson, empurrou para Caio Dantas. Caio Dantas protege com o corpo, entregou, soltou para Matheus Bueno. Matheus Bueno deixa Anderson Leite para Heitor, para Matheus Bueno. Matheus Bueno tentou fazer a finta, perdeu. Perde a bola, Matheus Bueno. E agora vai ser obrigado a matar com falta. Falta do camisa 18 do Guarani. Falta do Matheus Bueno, Lupi. E o Matheus Bueno tá caído no gramado. E pelo visto recebeu o cartão amarelo também, né? Porque o cartão tá na mão do árbitro. Mas o árbitro não... é o Luan Dias, se não me engano, hein? Camisa número 10. O Luan Dias acabou tomando de graça, né? Porque ele não estava na dividida, mas... sim. O Matheus Bueno fez a falta, recebeu o cartão amarelo. E o Luan Dias, que vinha na cobertura, acabou sendo atingido pelo Jaci e levou a pior o camisa 10. Sofreu ali um problema no tornozelo. Amarelo, Matheus Bueno, e preocupação com o Luan Dias, que tá caído. 49 minutos do segundo tempo. Guarani agora vai ter que ir pra bafa, né, Carlão? Porque perder de um ou mais... agora é o desespero, né? Tentar uma bola aérea ali, né? Porque realmente o Operário passou a se defender. Agora, me admira, assim, negativamente como o Guarani caiu no segundo tempo, né? Depois do gol, o time despencou, não conseguiu jogar... Pelo contrário, né, o Operário envolveu, o Operário criou oportunidades. Se não fosse o Pegorari, eu acho que o placar estaria mais elástico. Foi um Guarani que aceitou a derrota, aceitou o gol marcado pelo Gabriel Bosquilha e não teve poder de reação. Ainda tem aí alguns minutos, mas não teve aí um momento sequer de lucidez após estar em desvantagem. Agora estamos de olho em duas situações, né? Uma preocupação grande com o Luan Dias, que é o 10 do time, é um jogador importante para o Guarani. O que me preocupou, Júlio, foi quando ele caiu, o próprio jogador do Operário chamou desesperadamente o médico, né? Agora lá. Ele tá mancando e coloca a uniforme no rosto, né? Tá chorando com dores no tornozelo. Provavelmente o Guarani vai terminar com 2 a menos, porque o Reinaldo já foi expulso e o Luan Dias sai carregado pela equipe médica do Bugre. Essa não é uma boa imagem, né? O Luan Dias carregado, não consegue apoiar o pé esquerdo no chão. Muito difícil, porque se o Guarani perde o Luan Dias nos próximos jogos, e até a expressão do Luan Dias, né, chama atenção, meio que não parece acreditar, né? Ele que tem sofrido com algumas lesões recentemente, né, Lupe? Ele sofreu uma lesão muscular no início da Série B, que acabou atrapalhando... Teve aquele pisão também, né? Teve o pisão, ele fraturou um dedo, né? Um dos dedos do pé, ficou um tempo fora também. Estava retomando agora essa sequência que ele afirmou que tinha atrapalhado o Luan Dias nos outros clubes, e ele não conseguiu ser o Luan Dias do Água Santa. Pela imagem que a gente viu, preocupa e muito, porque ele saiu em direção ao banco, carregado pela equipe médica do Guarani, sem colocar o tornozelo esquerdo no chão. 51 minutos, agora chegamos a 52, a arbitragem por enquanto não sinalizou se esse período para atendimento do Luan Dias, né, mais ou menos 1 minuto e meio, vai ser descontado aí em relação aos acréscimos. Por enquanto, o quarto árbitro não sinalizou nada. Vamos até 53, batemos 52. Operário vem para o campo de ataque e recupera o time do Guarani jogando com 2 a menos o Bugre. Reinaldo expulso e Luan Dias machucado. Deixa o Guarani em desvantagem numérica. O Operário se aproveita disso, mas Caio Dantas batalha. Recupera para o Guarani, tenta puxar o contra-ataque. Abertura de bola para Anderson Leite. Anderson Leite na ponta direita, volta a bola para Heitor. Heitor domina, vai tentar o giro para o outro lado. Deu certo para Matheus Bueno. Matheus Bueno domina, carrega para o time do Guarani. Bom passe, mas a bola foi forte demais. A ideia foi boa ali com o Jefferson.
A execução foi ruim, tiro de meta marcado, a bola volta para o Operário, Lupe. E por enquanto o quarto árbitro não sinalizou mais acréscimos nesse finalzinho de jogo. Tudo por conta da lesão do Luan Dias. O árbitro, por enquanto, não sinalizou mais acréscimos. Conversa com o técnico Alan Al, que também tá bravo na área técnica do Guarani. Pois é, né? O Alan Al justamente reclamando dessa situação aí, do tempo de acréscimo. E vingou, né? A reclamação, né, Lupe? Mais 2. Vamos até 55 minutos neste primeiro tempo. São 53 já jogados São na 10 etapa no final. total, né? Isso aí. 10 minutos de acréscimo. 8 mais 2, 10. 10. Se não mudaram, né? 53 do segundo tempo. O Operário deixa o relógio correr. Sem pressa nenhuma, o time do Operário. Thales é quem está na ponta direita agora para fazer a cobrança do lateral. Não tem pressa nenhuma. Entrega a bola em profundidade para Felipe Augusto. E Felipe Augusto puxa para a linha de fundo. Contra a marcação do primeiro jogador do Guarani, que foi inteligente agora, o Jefferson. Não caiu ali na finta. Na jogada do corpo ali do Felipe Augusto. Ganha ali o tiro de meta do Guarani. Pegorário. Anderson Leite está pedindo para o Pegorário jogar lá na frente. Caio Dantas está arrastado, então. Né? Tomou, deu para fazer leitura labial ali. Tô morto. Correu demais o Caio Dantas mesmo no jogo. Pegorari, 54 do segundo tempo. Levanta a bola lá pro campo de ataque. Afasta a defesa do time do Operário. A bola volta, fica com o time do Fantasma. Tenta sair jogando, a bola vai de graça pro Guarani com o Matheus Salustiano. Matheus Salustiano entrega a bola pela ponta direita. É para chegar agora do Heitor. Heitor abre os braços, Marcelinho se apresenta. Marcelinho dominou, recebeu pro time do Guarani. Já movimenta, entrega para Anderson Leite. Anderson Leite inverte para a chegada do Caio Dantas. Caio Dantas na ponta esquerda para Matheus Bueno, para Caio Dantas. Caio Dantas movimentou, entregou atrás para Lucas Adel, para Matheus Bueno. Matheus Bueno escapa da marcação do primeiro, tenta o passe para Caio Dantas, deu certo. Caio Dantas perdeu o controle da bola. Tá exausto, né? Caio Dantas tá morto. Apanhou uma barbaridade também, hein? Sofreu no jogo hoje, né, Carlão? Sofreu demais. É claro que tecnicamente ele não apresentou uma boa partida, mas ele luta demais, ele se entrega, né? E os marcadores dele, os zagueiros do Operário, abusaram de bater no Caio Dantas. E a bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Jefferson entregou para Caio Dantas na linha de fundo, gira, Caio Dantas ganha o lateral. Caio Dantas tá fazendo o que pode, se arrastando em campo, ganha um lateral. É a última jogada do jogo. Tem que jogar a bola na grande área, tá apontando o Jefferson, que vai tentar ali um levantamento direto na área. Pede para trocar a bola, pega uma seca, justamente para colocar na área. Jefferson, cruzamento na área, a bola desviada, tá viva, afasta a defesa parcialmente. A bola voltou, Adel tentou um novo cabeceio, fica com Jefferson. Jefferson para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Jefferson, tem que levantar na grande área. Tocou no comando para a chegada do Adel. Adel para Matheus Bueno. Matheus Bueno em profundidade, soltou no comando. Trabalhou pela ponta esquerda para Anderson Leite. Anderson Leite para Adel. Cruzou na grande área para Marcelinho. Marcelinho domina pelo lado direito, vai ter que batalhar pela bola. Ela vai sair, o árbitro vai terminar o jogo. Aponta o centro do campo, termina em Ponta Grossa. Operário. Bosquilha. Guarani. 0 pro Guarani. Central da bola. São 9h01. O Operário vence o Guarani jogando em casa diante do seu torcedor em Ponta Grossa. Resultado positivo para o Fantasma. Enquanto isso, o Bugre amarga mais uma derrota e não vai ser desta vez que o Guarani vai sair da zona de rebaixamento. Na verdade, vai sair da última posição da zona de rebaixamento. Ainda faltavam alguns pontinhos e pode ver a distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento aumentar. Resultado que coloca o Operário na 10ª posição da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. O Operário que pode ser ultrapassado nesta rodada ainda. E a gente vai falar também já do jogo entre Ponte Preta e América, marcado para as 9h30 da noite. Meu caro Júlio Nascimento, valeu, meu caro, pela transmissão. Retorno à base, a gente daqui a pouco já foca em Ponte América. Valeu, Eliel Almeida. Guarani faltou ousadia, né, no segundo tempo. De qualquer maneira, agora é pensar no jogo contra o Avaí, buscar a reação. Guarani ainda está vivo no campeonato, não pode jogar a toalha. Grande abraço a você, Léo. Eu fiquei com a sensação, Carlão de Freitas, que o Guarani conseguiu complicar um jogo em que ele tinha muita condição de vencer no Paraná, hein? Ele é um jogo vencível, um jogo em que o Guarani fez um bom primeiro tempo aceitável. No segundo tempo conseguia conter o ímpeto do Operário até o pênalti.
A partir da vantagem do Operário, a coisa degringolou, o Guarani não se controlou, mal emocionalmente, fisicamente também, e aí o Operário conseguiu segurar esse resultado importante para ele e complica ainda mais a vida do Bugre. O Guarani ficou com 2 a menos, um expulso, o Reinaldo, e o outro que saiu contundido, e preocupam essas ausências para o próximo jogo do Guarani. Mas e aí, hein, Antônio Lupi? Este festival de cartões apresentado aí pelo árbitro, será que prejudica ainda mais o Bugrão? Não, por enquanto não, porque não temos também nem reclamação ali com o árbitro dos jogadores do Guarani. O Pacheco, que estava pendurado, não recebeu amarelo e o João Vitor também não. Por outro lado, como você destacou, o Reinaldo expulso fica fora do jogo e o Luan Dias aparentemente também preocupa. Saiu com a ajuda do departamento médico com problema no tornozelo e é dúvida para a partida contra o Avaí na próxima segunda-feira às 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pegorari, um dos destaques do Guarani, se não fosse o Pegorari, vou falar para você, hein, meu caro Carlão de Freitas, teria sido uns 2, 3 a favor aí do time de Ponta Grossa, hein? Justamente naquele momento de instabilidade do Guarani após ter tomado o gol, o Pegorari fez 2 defesas importantíssimas, defesas que garantiram aí 1-0, pelo menos essas defesas deixaram o Guarani vivo até o final, mas não foram suficientes para pelo menos o Bugre trazer um pontinho para Campinas. O fim de semana que poderia ter até uma folguinha aí devido a um resultado que pudesse ser positivo, não vai ser. Vai ser de muito trabalho, até porque o time já joga na segunda-feira, né, Lupe? Contra o Avaí. Esse jogo marcado pro Brinco, né? O estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h30 da noite. Guarani, que em casa tem conquistado pontos importantes, vitórias importantes, como, por exemplo, a do Mirassol. O problema é quando joga longe de Campinas. Nos últimos 3 jogos como visitante, foram 3 derrotas pro América, Paysandu e hoje para o Operário. Meu caro Carlão de Freitas, a cada rodada que passa, a expectativa e, claro, né, a esperança aumenta em relação a essa fase do Guarani, mas a cada nova derrota, toda essa expectativa e esperança vão a 0, né? Fica muito complicada a situação do Guarani em virtude do primeiro turno que fez, né? A equipe ficou muito defasada em relação aos rivais e agora se vê obrigada a conquistar pontos fora de casa. E fora de casa é difícil, a gente percebeu aí contra o Operário, arbitragem contra, situação ruim e o Guarani não teve forças aí para segurar pelo menos um empatezinho que seria importante. Agora vai ter que buscar a recuperação no Brinco e, claro, pontuar fora de casa se quiser permanecer na Série B. O craque do jogo. O craque do jogo, dá pra escolher alguém como o melhor em campo aí, Carlão de Freitas? Eu vou ficar com o Pegorari. Pegorari demonstrou muita força, demonstrou ali um comprometimento e, claro, qualidade em defesas importantes. Eu fico com o Pegorari do Guarani. O seu voto, Antônio Lupi? Pegorari, camisa número 1, goleiro do Bugre. Unanimamente eleito como o craque do jogo, o Pegorari. E se tem o melhor, nós temos também o pior. O pior em campo. Eu tenho um voto, mas vou deixar vocês. Carlão de Freitas. Eu acho que é o mesmo que você está pensando. Reinaldo. Cravou. Reinaldo. 5 minutos em campo, falou groselha para arbitrar assistente, foi expulso, justamente expulso. O Júlio foi muito feliz no comentário dele durante o jogo quando disse que o jogador de futebol tem a mania de reclamar, em alguns casos, falar muita groselha, falar muito palavrão, falar palavras de baixo calão para a arbitragem brasileira. Correta árbitra assistente, como que é o nome da senhora lá da FIFA? É a Fernanda Kruger. Tava em casa então, né? Verdade. Tava em casa, hein? Não, ela é do Mato Grosso. Mas o dono do estádio lá, o nome do estádio é da família, hein? Tava em Caraca! casa. Tava Polêmica em casa. vista, hein? Em casa. É verdade! E aí, Carlão, aí não tem como, né? Falou groselha, tchau. Falou, não teve o controle emocional. O Guarani precisava de, pelo menos, estar igualado numericamente pra brigar pelo gol de empate. Aí ficou praticamente inviável, com 1 a menos. E depois o Luan Dias, né, fisicamente não conseguiu permanecer. Se lesionou, a gente espera que não seja nada tão grave, que o Luan possa ajudar o Guarani, até porque é um jogador importante, mas o Reinaldo pisou na bola. Carlão de Freitas, pra gente fechar a conta e passar régua, quanto essa derrota prejudica o trabalho do Alan Al pensando na sequência? Eu não gostei do trabalho do Alan Al hoje com relação às alterações, eu acho que ele foi muito trivial, ele poderia ter um pouco mais de ousadia, mas prejudica porque o Guarani convive com essa pressão, tendo que vencer a todo instante, vencer no Brinco de Ouro e buscar pontos fora de casa. Então trabalhar pressionado é muito ruim, então é uma derrota que impacta sim no dia a dia, o dia a dia de trabalho do Guarani Futebol Clube. Bom descanso, Carlão de Freitas, vai assistir a Macaquinha Valeu, agora? Eliel, até amanhã vou assistir a Macaca. Perfeito, amanhã no CBN Esportes e, claro, nas primeiras horas do dia, já no CBN Campinas, Carlão de Freitas, a voz da opinião da CBN Campinas.
Antônio Lupe, seu destaque final. O meu destaque final fica por conta dessa derrota do Guarani, resultado que impede o Bugre de sair da última colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Semana quase que cheia, porque o próximo compromisso na segunda-feira, dia 30 de setembro, contra o Avaí, no Brinco Eliel. São 9h07. Obrigado a você, torcedor do Bugre, que ficou com a gente acompanhando a partida contra o Operário. E se quiser, claro, ficar de olho no que vai acontecer entre Ponte Preta e América, fica à vontade, entre, pega uma cadeira, sente-se no chão, a casa é sua. Aquela parada rápida para virada de chave, já vem Copa Sul-Americana, já vem mais uma rodada, mais uma partida da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem Ponte Preta e América, direto do Majestoso, com Carlos Cabela, com Gabriel Castro, papai fresco do momento, e com Adriana Almeida. É daqui a pouquinho, gole d'água, a gente volta já com Ponte Preta e América.